Podcast Três Irmãos na área, quem fala com vocês mais uma vez, Rodrigo Tchorró. Na minha frente, meu brother, meu irmão Roberto Andrade, filho Borracha. Na mesa operando, nosso diretor Pedro Henrique. E aí, Robertinho, mais um grande debate aqui na nossa casa, né? Hoje a gente está sentindo um pouco o clima de Brasília, né? O que acontece ali dentro da Câmara, né? Caraca, só os parlamentares aqui debatendo, né? E um tema muito importante, segurança pública. Cara, então, a gente vai entregar talvez aqui um dos debates mais importantes que já aconteceu esse ano no Brasil. É a coisa que os brasileiros mais pedem, que quando você vê nas pesquisas, o que o brasileiro mais preocupa hoje é a segurança pública. E a gente traz dois espectros, o lado da direita e o lado da esquerda, para ver quem realmente tem proposta, quem realmente tem alguma solução, se é que existe essa solução, se ela é simples ou não, não sei, mas a gente traz pessoas com competência, com capacidade de diálogo e, claro, de propostas para resolver isso aqui pra gente. E, Robertinho, depois de vários episódios na nossa casa, muitas pessoas falando que a esquerda não sabe falar de segurança pública dentro da nossa casa. Hoje a gente vai tirar a prova disso aí. Eu acho que vai ser um episódio importante para nossa audiência, para eles poderem acompanhar isso aí. Quem tem as melhores propostas para o nosso país para resolver todos os problemas de segurança pública? A pergunta não sei se é essa. Você me pontua que eles falam que a esquerda não sabe falar sobre a segurança pública. E será que a direita falando sabe solucionar? Enfim, eu quero ouvir as propostas. Porque, como eu disse outras vezes, falar até o papagaio fala, mas vamos ver quem sabe explicar melhor a solução desse problema. Vamos explicar para a nossa audiência as regras desse programa, né? A gente já decidiu aqui, antes de abrir a live, quem vai começar se apresentando, certo? Né? Quem vai fazer as conclusões finais. Isso a gente já foi decidido já. A gente vai dar 3 minutos para cada debatedor se apresentar para a audiência. Após essa apresentação, um lado começa perguntando, vão ser 2 minutos para perguntar, 5 minutos para responder, 3 minutos de réplica, serão 5 rodadas. Se o pessoal gostar, se quiser mais, os debatedores, a gente pode caminhar para a 6ª rodada, 7ª rodada, mas até então serão 5 rodadas. Passou isso daí, a gente caminha para as conclusões finais, para escutar as considerações de cada uma das duplas, onde a gente vai dar 5 minutos para cada um de vocês para fazer as considerações finais. É isso mesmo, Albertinho? É isso aí, eu desejo boa sorte a todos os participantes e que o Brasil receba realmente o melhor que cada um pode entregar. Vamos pedir para não ter interrupções de fala, né, Robertinho? É isso aí. Sempre importante que o tempo de fala seja respeitado, né, e que a gente mantenha nesse tema aí de segurança pública. Eu desejo também um bom debate para todos e vou começar com o deputado Glauber Braga. Obrigado, viu, Glauber? Sua presença aqui na nossa casa e você tem 3 minutos para se apresentar. Obrigado, Rodrigão. Obrigado, Robertinho. Valeu. Agradecer aqui também ao Pedro. Me cumprimentar a todas as pessoas que estão acompanhando o podcast nesse momento. A gente sabe que tem uma expectativa muito grande em relação ao debate que vai acontecer aqui hoje. Eu e Sâmia estamos felizes de estar aqui com vocês, mas a gente não veio para passar pano. A gente veio para fazer um debate frontal. Nós não estamos aqui para legitimar essas duas figuras que estão presentes no podcast hoje. São 2 criminosos e nós vamos ter a oportunidade, durante o programa, de mostrar o que eles são. Além disso, a gente vai mostrar as nossas propostas para a segurança pública. O que nós defendemos? A esquerda tem proposta? Tem proposta, sim. Vai ser um momento importante também para que a gente demonstre que o projeto defendido por essa extrema-direita, representada hoje aqui por esses 2 criminosos esses que têm relação direta com crimes cabeludos que envolvem homicídio, que envolve corrupção, que envolve uma relação orgânica com as milícias, não pode ser por nós naturalizado. Eles são a representação de um projeto falido e criminoso. Combinado com isso, a gente vai mostrar também que, diferente do que eles dizem, eles são contra a polícia, inclusive. Aquele que é o trabalhador que está numa instituição policial e que, erroneamente ou de maneira a enganar, eles dizem se tratar de defensores da polícia, nós vamos demonstrar através de dados.
racionalmente, com argumentos fáticos, de maneira científica, que todo o esforço que eles fazem é para atacar o povo brasileiro e a classe trabalhadora, mas para atacar também as forças policiais. Fizeram isso durante toda a sua história. E eles estão única e exclusivamente preocupados com a manutenção de um projeto de poder e com a manutenção de um projeto financeiro. Esses caras estão atrás de grana. E nós vamos demonstrar isso no debate de hoje, com argumentos, com solidez. Eu trouxe aqui, Rodrigão, números. Número 1, número 2, número 3, nesses cartõezinhos. Cada número desse vai ser uma proposta que nós apresentamos para a segurança pública, que nós vamos estar colocando no centro da mesa, para demonstrar que, diferente do que eles dizem, nós temos consistência política de um projeto alternativo que é o representado por eles. O debate vai ser quente, mas vai ser, ao mesmo tempo, a possibilidade concreta de que a gente possa dar uma demonstração objetiva e cabal que essa turma não pode se criar, porque é o que há de pior na política brasileira, ou na política dos Estados Unidos, porque um deles, inclusive, nem pode estar aqui, porque está morando lá, escondido, fugiu do Brasil. Beleza. Bom, a outra dupla que vai se apresentar, a gente vai falar primeiro aí com o Eduardo Bolsonaro. Obrigado, Eduardo. Você tem 3 minutos para se apresentar para a nossa audiência. Obrigado mais uma vez. O pessoal ele começa a mostrar toda a sua incongruência e por que as suas políticas de segurança pública são erradas a partir do seu conceito de criminoso. Essas pessoas, lamentavelmente, consideram gente igual a mim e ao deputado Paulo Bilinski, que também tem serviços prestados à sociedade enquanto delegado de Polícia Civil do Estado de São Paulo, considera nós criminosos. Então, eles são partícipes daquela ideologia do Lula, que acha que o bandido, na verdade, ele só quer roubar o seu celular para comprar uma cervejinha, acha que o traficante, na verdade, é uma vítima do usuário. E partindo desses princípios é que a esquerda não consegue formular políticas de segurança pública concretas. É por isso que, dos últimos cerca de 20 anos do Brasil, ainda que governado 15 anos pelo PT, que são parceiros, do deputado Glauber Braga e da deputada Sâmia do PSOL, eles não conseguiram melhorar os índices de segurança pública. O único momento em que o Brasil teve um respiro foi durante o governo do presidente Bolsonaro, onde, ainda que de maneira muito limitada, ele conseguiu colocar uma política diferente de segurança pública. E, na verdade, ele não fez nada de extraordinário. Ele só fez aquilo que se espera de alguém que deseja reduzir os índices criminais, que é combater o crime organizado. Então, o presidente Bolsonaro, logo no primeiro ano, fez aquilo que ninguém fez nos últimos anos, em que pese já haver ordem explícita do Ministério Público e do TJ de São Paulo, que foi espalhar os cabeças do PCC pelo Brasil, não permitindo que eles seguissem dando salves gerais e comandando a criminalidade de São Paulo e do Brasil a partir dos presídios. Foi Bolsonaro que conseguiu contrapor a esquerda e quebrar com o discurso de que mais armas significam mais mortes. Não. Mais armas legais foram vendidas, o mercado para o cidadão civil obediente da lei mais do que dobrou, e a gente viu não uma pequena queda no número de homicídios, mas sim a maior queda de toda a história do Brasil em número de assassinatos. Só em 2019, menos 21%, segundo o CESPED, do professor Fabrício Rebelo. Então, isso daí é que é política de verdade. Eu estou aqui para debater política, não vou achar o nível para ficar respondendo ao Glauber, que acha que eu sou criminoso, em que pese eu já ter cruzado do lado dele várias vezes na Câmara dos Deputados. Se eu sou tão criminoso, então ele prevaricou, porque qualquer do povo pode prender um bandido, ele sabe que eu não sou, então ele joga para a plateia. Eu estou aqui não para rivalizar com eles, eu estou aqui para falar com você que está me assistindo, para te mostrar por A mais B e através daqueles exemplos que deram sucesso no exterior, que a gente pode fazer igual no Brasil. Vocês vão ver aqui no decorrer desse programa eu falar muito de El Salvador. Já fui lá nesse país, visitei os presídios, o famoso Secote, inclusive junto com o deputado Paulo Bilinski, que certamente vai falar desse tema também, e a gente viu como que um país muito próximo culturalmente do Brasil e com menos instrumentos conseguiu resolver o problema da segurança pública. Beleza. Obrigado, Eduardo. 3 minutos. Valeu, Eduardo. Sâmia, 3 minutos para você. Deixa eu só explicar para o Eduardo aqui, porque ele não está do lado aqui da mesa. Eu estou marcando o tempo
Quando eu sinalizar aqui, vai estar faltando, tipo, 30 segundos pro seu tempo, pra você ter mais ou menos uma noção pra... Tipo assim, você vai ter uns 30 segundos pra concluir quando eu mostrar aqui pra você. Obrigado, Borracha. Vou Combinado? ficar atento aqui. Valeu. Ô Eduardo, e a audiência espera isso de vocês, viu? Que as propostas sejam apresentadas. A gente tá com 4 mil pessoas ao vivo aqui, vai aumentar. Ô, bacana. Já deixa o like aí. Deixa eu E dar um isso RT aqui no meu X, então. E é isso que a audiência espera de vocês, né? Que as propostas sejam apresentadas. Deputada Sâmia, 3 minutos para você se apresentar, por favor. Sim, também. Oi, gente, antes de mais nada, muito obrigada pelo debate, pela oportunidade de estar aqui com O microfone vocês. da Sâmia tá perfeito? Tá ótimo? Tá, beleza. Pode porque, começar de novo. verdade, é porque aqui não tá vindo. Isso foi mal, desculpa, Imagina, Sâmia. 3 tudo bem. minutos. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Fundamental levar esse debate sobre segurança pública para a sociedade brasileira. Quero dizer que, como deputada, como mulher, como brasileira, eu, assim como todo mundo, me preocupo muito com esse tema, até porque eu, pessoalmente, pude vivenciá-lo de 2 formas. Primeiro, porque eu sou filha de policial. E eu sei bem o quanto os policiais ganham pouco, têm pouquíssimas condições de trabalho, e acabam sendo muito vitimizados por essa lógica que os bolsonaristas defendem de fortalecimento das facções criminosas. E ao longo do debate a gente vai poder explicar um pouco melhor por quê. Mas eu também sou irmã de um rapaz que foi vítima de homicídio por parte de uma organização criminosa, pelo Comando Vermelho. E eu sei bem o quanta dor e quanto terror isso pode trazer para as nossas famílias. E vocês, aqueles que me acompanham, aqueles que não me conhecem ainda, podem ter certeza que eu nunca debati sobre o tema de segurança pública sob o viés da demagogia. Eu não espalho o medo para colher voto, que nem os bolsonaristas fazem. O que eu proponho é enfrentar o crime para trazer segurança e o direito à vida à população brasileira, seja aos profissionais de segurança pública ou às demais pessoas brasileiras. E como mulher e cidadã brasileira, quero dizer também que eu tenho nojo completo dos nossos debatedores adversários. Pelo que segue fazendo contra o Brasil, está lá nos Estados Unidos operando contra o país, contra as nossas autoridades, contra a nossa economia, contra os nossos empregos. E outro, porque tem um histórico. Para quem não conhece, sugiro que dê um Google nesse exato momento para saber a história macabra na qual ele é envolvida, que relaciona a sua ex-namorada. Começar também já desmentindo alguns pontos colocados pelo filho daquele que está preso e vai pagar muito caro pelo mal que fez contra o país. Em breve ele também vai ter preso quando ele voltar para o Brasil. Eu só quero concordar que realmente Bolsonaro não fez nada de extraordinário. É a primeira vez que eu concordo com algo que diz o Eduardo Bolsonaro. Ele disse que o Bolsonaro prendeu as cabeças do PCC espalhadas para cada um para um presídio federal. Mentira. Quem fez isso foi o Ministério Público do Estado de São Paulo, senhor Lincoln Gaquia, que inclusive é um promotor lá da minha cidade, de Presidente Prudente. Tanto o Bolsonaro quanto o Moro reivindicam a autoria disso, não foram eles que fizeram. Podem também pesquisar que vocês vão ter absoluta certeza do que eu estou dizendo. E ele reivindica a política de armas e CACs. Você sabe que as apreensões feitas do crime organizado de armas ilegais identificaram que são fruto dos decretos feitos por Bolsonaro, sobretudo no ano de 2019. Em 2018, a apreensão de 9mm era de 28%. Em 2023, passou para 50%, significando que o Bolsonaro modernizou o armamento do crime organizado no Brasil, e eles precisam pagar por isso, porque isso traz dor para muitas famílias brasileiras. Obrigado, Sâmia. Agradecer também a presença do deputado Paulo Bilinski. Obrigado mais uma vez aqui na nossa casa, Paulo Bilinski. Desejo um bom debate aí para o senhor. 3 minutos para sua apresentação. Obrigado, pessoal. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui novamente, ao lado do meu grande amigo Eduardo Bolsonaro. Tive a oportunidade de acompanhar aqui a apresentação de todos e digo que eu não vou fazer esse jogo sujo do PSOL. Eu não vim aqui para atacar ninguém pessoalmente, para mentir sobre as outras pessoas como eles estão fazendo. Eu vim aqui para debater segurança pública. Eu sou delegado de polícia, sou formado em Direito, sou pós-graduado em Criminologia, Segurança Pública e Política Criminal, sou o atual presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados. Nesses últimos 3 anos, eu relatei
mais de 180 projetos de lei. Na minha comissão, na Comissão de Segurança Pública, aprovamos 210 projetos de lei, 520 requerimentos. Nós mostramos trabalho, nós mostramos técnica, nós mostramos estatística. O que vocês vão ver aqui é, de um lado, o PSOL com mentiras, como a Sâmia já contou aqui, relacionando CACs com o crime organizado, sendo que na última operação no Rio de Janeiro, dos mais de 100 fuzis apreendidos, nenhum pertencia a atirador esportivo, muito pelo contrário, tinham até armas do crime das Forças Armadas venezuelanas, né? Então, o que a gente vai ver aqui, infelizmente, vai ser um show de horrores quando o PSOL abre a boca para ofender, e do outro lado, eu e o Eduardo com propostas sólidas, com técnica, com conteúdo. A gente não veio aqui para trocar farpas, para se ofender publicamente. Eu vim aqui para fazer um debate técnico sobre segurança pública, sobre o direito da vítima, sobre progressão de regime, sobre a PEC 18 e a lei antifacção. Meu objetivo é falar sobre segurança pública. Vou deixar eles né, no ramo deles, né, no canto deles, que eles entendem bastante, que é só isso. Agressão, falação, xingamento, que é disso que eles entendem. Deixa a gente falar de segurança pública, afinal de contas, nós somos os adultos na sala. Muito obrigado. Dois minutos, deputado. Não, primeiro vai ser a Sâmia. A primeira a Sâmia? Tá bom, tudo bem. Primeiro vai ser a Sâmia, então eles decidiram aqui. E não tem problema, são 5 perguntas para cada dupla, né? E vocês podem decidir da forma que vocês quiserem. 2 minutos, Sâmia, por favor. Isso, tanto na pergunta como na resposta. Mesmo se for endereçado um ou outro, vai responder quem se sentir mais confortável, quem tiver o melhor conhecimento, tá? O grupo age como quiser. Eduardo e Paulo vão responder e perguntar como quiserem. E Sâmia e o Glauber também, beleza? 2 minutos para pergunta, então, Sâmia. Bom, primeiro que a gente não trabalha com fake news. Qualquer dado que eu colocar aqui, todo mundo pode verificar através de uma busca simples ou mais complexa na internet. O último dado que eu citei foi feito com base numa pesquisa Arsenal do Crime, análise do perfil das armas de fogo apreendidas no Sudeste, que analisou 255 mil apreensões. Mas vamos à pergunta. O senhor Eduardo Bolsonaro, inclusive ele disse isso na apresentação, é um grande defensor da política de Bukele, de El Salvador. Ele, inclusive, esteve lá recentemente e defende esse modelo para o Brasil. Isso não é segredo para ninguém. Eu gostaria de saber, então, qual é a opinião dele a respeito do fato de que o Departamento de Tesouro dos Estados Unidos identificou uma negociação ilícita por parte de autoridades do governo Bukele junto a lideranças de gangues de El Salvador, como a gangue MS-13 ou mesmo a Bairro 18, em que eles fizeram uma negociação muito bizarra, que eles teriam apoio financeiro em troca de apoio político por parte das gangues ao governo de Bukele e também aos seus correligionários. Além disso, nesse pacto bizarro tinha a sugestão de uma redução de homicídios, uma fórmula completa para enganar a trouxa, né? O Bukele é um babaca completo e tem outros babacas brasileiros que querem copiar. E essas autoridades salvadorenhas foram sancionados pelo governo norte-americano pela Lei Magnitsky, justamente porque fizeram esse conluio com grandes criminosos salvadorenhos para omitir os reais dados sobre violência e homicídio em troca de grana para essas lideranças do crime por apoio político ao Bukele e seus correligionários. Eu gostaria, então, de saber qual é a opinião dele a respeito desse fato. Dupla da direita, 5 minutos para vocês. Tranquilo, não faz sentido nenhum o que a Sâmia está falando, né? Primeiro está acusar qualquer pessoa acusa, né? Acusaram até o presidente Bolsonaro de genocídio no tribunal de Haia. Não virou absolutamente nada. Agora, o que o Bukele fez foi justamente o oposto, né? Ele prende esses bandidos do MS-18. Não existe qualquer relação, né, de que onde ele teria um conluio com esses marginais. É muito pelo contrário. E ele, né, teve muito sucesso porque agiu principalmente nessa parte do desencarceramento, onde o PSOL, o PT e os partidos de esquerda, o que eles falam? Eles falam que o bandido é uma vítima da sociedade.
Portanto, eles tentam a todo momento soltar esse bandido. Se nós olharmos, né, a progressão das leis no Brasil, todas elas dão conta de dar mais conforto ao marginal. Então é lei, né, é crime de menor potencial ofensivo, medidas cautelares diversas da prisão, audiência de custódia, fiança, até direito à visita íntima o cara tem, se for condenado. E isso tudo é que leva um desestímulo não só ao policial, mas ao judiciário para condenar essas pessoas. Então no Brasil, como é que se sintetiza isso? A polícia prende o cara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 vezes. Todo mundo aqui, se você for olhar hoje um programa policial de tarde, você vai ver, mais uma vez, a polícia prendendo o bandido com aquela ficha criminal que dá a volta no quarteirão, e depois ele vai ser solto. E o que o Bukele fez então? Ele prende esses bandidos e não permite que eles saiam da cadeia. Por um raciocínio muito simples, uma inovação muito fácil de ser compreendida. Ele ataca o CNPJ, ele ataca o crime organizado, ele não ataca o indivíduo. Então, por exemplo, se lá na ponta a polícia está trocando tiro com um cara do Comando Vermelho e um fogueteiro é apreendido, esse fogueteiro preso começa com 20 anos de cadeia porque ele presta um serviço ao Comando Vermelho. Então é isso que o Bukele fez lá no país dele. Então, como não tem mais bandido na rua para delinquir, a sociedade tem mais tempo para trabalhar, para prosperar. Lá, né, quando a gente foi lá, um dos casos que nos foi relatado, e a gente conheceu um dos bandidos presos por conta desse crime, foi um caso muito semelhante a esse que ocorreu agora no Rio de Janeiro, onde funcionários de uma empresa de eletricidade, pessoas humildes, foram assassinadas, antes torturadas. Lá em El Salvador ocorreu o mesmo caso. Só que a diferença é que aqui no Brasil, como a impunidade é tão grande, devido a essa porta giratória que tem nos presídios, que é defendida por pessoas como Marcelo Freixo, Sâmia, Glauber, aqui no Brasil, lá no Brasil, né, que eu estou falando dos Estados Unidos, mas no Brasil essas pessoas voltam a delinquir. Em El Salvador, não. É por isso que Bukele foi reeleito com a maior taxa de um presidente da história da América Latina. 84% na reeleição dele. Isso não pode ser por acaso. Isso é porque El Salvador era o país mais violento do mundo, mais criminoso do mundo em 2016, com taxa de homicídio superior a 100 homicídios para cada grupo de 100 mil habitantes. E ele saiu desse número 100 para atuais 1,4, que é a taxa de homicídio do Canadá. Por isso que o Bukele foi reeleito com 84% dos votos. Então, não há que se criticar o Bukele, há que bater palmas. E para quem fica falando, Eduardo, você fala muito Estados Unidos, né? Eu acho até uma síndrome de vira-lata você falar isso, né? Os Estados Unidos têm mais educação, o brasileiro não tem educação para ter arma, é diferente. Calma lá, será que nós somos então tão inferiores quanto a El Salvador? Com todo respeito, todos nós aqui somos latinos. Se El Salvador mostrou que pode, o Brasil também pode. E finalizo aqui citando uma frase do Bukele. Bukele ele não entende, por exemplo, todos os países têm problemas com criminalidade. A França tem, a Espanha tem, Canadá tem, Estados Unidos tem. Mas em nenhum deles existe um controle territorial desses bandidos. A polícia da França entra em qualquer lugar. A polícia da Espanha também. No Brasil é que não. No Brasil é que tem áreas que são tão fortemente armadas que esses bandidos não temem nada e ficam dominando aquele território. E o Bukele conclui o quê? Que isso só pode ocorrer com conivência dos governantes. É por isso que Flávio Dino, enquanto ministro da Justiça, entrava no complexo do Alemão sem dar nenhum tiro e sem escolta policial, porque ele tem uma cooperação com esses bandidos. É base eleitoral do Lula. Nos presídios onde se pôde votar, mais de 70% no segundo turno deu Lula. Foi festa na cadeia. Por quê? Porque eles vão ter a certeza de que as suas vítimas estão indefesas, estão desarmadas, e se alguma coisa acontecer com ele, lá estará o papai Lula para protegê-los. É por isso que o PT governou nos últimos 22 anos, 17 anos foram governados pelo PT. E o índice de criminosos no Brasil só fez aumentar. Dupla da esquerda, 3 minutos para a réplica de vocês. Bom, ele estranhou Flávio Dino no Complexo da Maré. Quero que todo mundo que está nos assistindo entre agora, faça a pesquisa Flávio Bolsonaro, Complexo da Maré, em 2018. Ele estava ali fazendo campanha na área dominada por milícias, né, que são o setor do crime organizado com o qual eles se relacionam há décadas no nosso país. E o Eduardo está tão ocupado lá nos Estados Unidos querendo atacar o Brasil que ele se esqueceu de fazer uma pesquisa básica. Eduardo, vai lá. Em dezembro de 2021, foi durante o governo Biden que foi aplicada a Lei Magnitsky contra autoridades salvadorenhas, inclusive contra a chefe
de gabinete do seu queridinho, que é o Bukele. E aqui eu tô com as aspas, inclusive, do documento do Tesouro Americano, dizendo que essas lideranças do governo lideraram e organizaram reuniões secretas envolvendo líderes encarcerados. Alguns, inclusive, foram autorizados a entrar nos presídios para conversar com aqueles que já estavam presos. E mais, as lideranças das gangues concordaram em oferecer apoio ao partido de Bukele nas eleições e tiveram acesso a privilégios dentro dos presídios. Veja só você. Como, por exemplo, acesso a celular. E aqui ele fica com esse blá, blá, blá de que supostamente defende o endurecimento para os criminosos do Brasil e quer enganar o povo brasileiro de que esse modelo seria adotado aqui para resolver o problema de segurança pública. O que ele não diz é que a própria Lei Magnitsky, que ele tentou usar e usou contra autoridades brasileiras, foi utilizada contra os queridinhos dele em El Salvador, porque estavam fazendo conluio contra o crime organizado. E aqui ele tem que ver o que ele defende. Ou ele defende a Lei Magnitsky, ou ele defende o El Salvador. Ou será que ele só defende contra adversários políticos? Quando se respeita a enfrentar o crime, na verdade ele passa um pano. Acha que é possível fazer acordo com as lideranças das gangues de El Salvador, que ele ficou por minutos aqui fazendo um blá, 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 que haveria um suposto enfrentamento, mas que na hora do vamos ver, aplaude um governo que maquiou os dados a partir de uma aliança com o crime organizado. Aliás, nada muito diferente do que eles fizeram ao longo da história aqui no nosso país. Haja vista o número e a relação com milicianos, que sobretudo no Rio de Janeiro, a família dele teve ao longo da história, ou mesmo o fato de que o governo Bolsonaro não teve nenhuma medida concreta de verdade para enfrentar nem as milícias e nem o crime organizado. Na abertura ele citou uma que é mentira, que não foi feita pelo pai dele, foi feita pelo promotor Lincoln Gaquia, do estado de São Paulo, e sugeriu o tema das armas, que sim, a pesquisa que eu apresentei mostra que abasteceu, municiou o crime organizado nos últimos anos, tornando ele mais complexo e mais perigoso para a sociedade brasileira. Obrigado, deputada. Dupla da direita, vocês têm a primeira pergunta, 2 minutos para elaborar ela. Eu faço a primeira, né, Belinsky? Vamos lá. Antes de fazer a pergunta, já que tem 2 minutos, é tempo suficiente aqui. Eu proponho, então, uma aliança aqui com o pessoal da esquerda. Vamos ouvir o promotor Lincoln Gaquia e a gente vai fazer, então, as políticas que ele sugerir. Topa? Eu topo. Discutir quem é que fez, quem é que não fez, acho que não é muito do interesse da população, em que pese eu ter certeza, né? Foi em 2019 que esses marginais foram transferidos de São Paulo para Mossoró, Brasília e Porto Velho, para os presídios federais, e a partir daí a gente teve a maior queda na história do Brasil do número de homicídios. São números, não tem como lutar contra. Mas a minha pergunta é a seguinte: quantas vezes um cidadão pode ser assaltado pelo mesmo criminoso, solto pelo sistema, até vocês admitirem que esse modelo fracassou? 5 minutos, dupla da esquerda. O modelo de segurança pública no nosso país, de fato, fracassou. É o mesmo modelo aplicado há 30 anos. É exatamente o modelo defendido por vocês. É um modelo que trata o hiperencarceramento como se fosse uma realidade que conseguiria diminuir a sensação de insegurança e os índices de violência. No início dos anos 2000, a gente tinha aproximadamente 200 mil pessoas presas no Brasil. Hoje, se você tira uma fotografia, por ano a gente está falando de 800 mil pessoas, passam pelas unidades prisionais aproximadamente 1 milhão de pessoas. E a pergunta que se faz para a população brasileira é: a sua sensação de segurança melhorou ou piorou durante esse período? Piorou, porque, entre outras coisas, hoje as unidades prisionais servem como um instrumento de ampliação da espiral da violência. E servem também para eleger deputados, parlamentares, que fazem um discurso como se fosse a favor da segurança, mas, na prática, o que realizam é um projeto de acumulação de poder. O que nós estamos propondo é uma modificação desse sistema. Eu apresentei, por exemplo, um dos projetos que foi o Plano Nacional de Educação nas unidades prisionais, em conjunto com o trabalho que incide sobre a remissão e, acompanhado disso,
incide também sobre a necessidade que você não tenha a reincidência. Isso é fundamental. Além disso, é fundamental também que a gente possa estabelecer políticas que, do ponto de vista objetivo, reduzam os índices de homicídio. Nós não temos no Brasil e não tivemos no governo que vocês representam um plano nacional de redução de homicídios com identificação das regiões consideradas mais violentas e com medidas concretas discutidas com a comunidade local para que esses homicídios diminuam. Pelo contrário, vocês incentivaram a ampliação. Ficam utilizando um dado mentiroso relacionado especificamente ao período da pandemia para fazer uma comparação errônea como se houvesse uma diminuição que não aconteceu. Houve uma tendência no mundo inteiro de diminuição por conta dos efeitos relacionados especificamente ao período pandêmico. Qual é a proposta concreta nesse período de 30 anos que os senhores apresentaram numa realidade onde a gente tem, nas unidades prisionais brasileiras, 40% de presos provisórios e você não tem uma relação direta com o encarceramento em massa, como vocês propõem, diminuição concreta da sensação de segurança e dos índices de violência? Essa política falida de 30 anos é a proposta por vocês. 3 minutos. Olha só que interessante. Os 3 crimes que mais acontecem no Brasil: furto, roubo e tráfico de drogas. Desses 3, 40% dos presos são postos em liberdade. São postos em liberdade na audiência de custódia. O Eduardo tem o primeiro PDL da história para acabar com a audiência de custódia. Agora eu vou te dar alguns dados aqui importantes. Esses são dados do DEPEN, tá? Os presos, eles retornam, né, a taxa de reincidência, eles retornam à criminalidade 1 ano depois de terem praticado o crime. 21% dos presos praticam crime novamente, são presos novamente 1 ano depois de saírem da cadeia. E se eles ficam até 5 anos soltos, eles reincidem 38% das vezes. E aqui está a diferença. O que a gente está dizendo, e a nossa abordagem sobre presos, é que no Brasil o preso fica pouco tempo preso. O que ele deveria ficar é muito mais tempo preso. A gente tem 21 institutos despenalizadores na legislação penal. A gente tem um estudo muito interessante, vocês podem procurar aí para aprender um pouquinho sobre criminologia, um estudo do professor Perichiquida, tá? Ele entrevistou 408 presos aqui em São Paulo e perguntou para eles: o que faria você parar de praticar o crime? Sabe quais foram as 3 respostas desses presos? A primeira, pena de morte. A segunda, prisão perpétua. E a terceira, pasmem, cumprir a pena do começo ao fim. No Brasil, o homicídio progride com 40% da pena cumprida. Nos casos de furto, roubo e tráfico, progride com 16% da pena cumprida. Isso é a política de desencarceramento do PSOL. O que eles querem é mais ladrão na rua para continuar praticando crime, para continuar te colocando na posição de vítima. Bom, a gente vai para a segunda rodada. Vou pedir pro pessoal dar o like, a gente está com 10 mil pessoas ao vivo acompanhando esse debate. Dupla do pessoal, sua segunda pergunta, por favor. 2 minutos. Eu queria perguntar para o senhor Eduardo Bolsonaro quais são as suas propostas em relação ao enfrentamento do controle territorial, mais especificamente em relação às milícias. E se considera que tem alguma autoridade política para fazê-lo. Por quê? O seu candidato a presidente da República, o seu irmão, o senhor Flávio Bolsonaro, empregou no seu gabinete na Assembleia Legislativa a mãe e a esposa de Adriano da Nóbrega, conhecido matador do escritório do crime no estado do Rio de Janeiro. E para não dizer que os senhores possam alegar que ele depois se desvirtuou, isso não é verdade. Homenagens feitas por Flávio Bolsonaro
Adriano da Nóbrega foram realizadas nos anos de 2003 e 2005, a maior honraria do Parlamento Fluminense, e essas homenagens ocorreram depois de Adriano da Nóbrega já responder a crimes graves, como homicídio, por exemplo. Eu aproveito também esse espaço inicial para fazer uma pergunta ao senhor Paulo Bilinski, que é sobre a perícia. Nós defendemos a independência da perícia, a aprovação da PEC que acabou de ser aprovada no Senado Federal, garantindo autonomia financeira, garantindo autonomia administrativa, para que casos como ocorreu da senhora Priscila, onde o senhor passou pelo hospital sem realizar a tempo o exame residográfico, enquanto ela teve o exame e o senhor não teve, deixaram para fazer o exame mais de 24 horas depois, para que isso não aconteça, para que assassinatos, homicídios não deixem de ter a responsabilização dos agentes que os cometeram. A minha pergunta é: perícia para o senhor Paulo Bilinski e independência da perícia para o senhor Eduardo Bolsonaro. A pergunta é sobre propostas relacionadas à milícia e como o senhor responde a esse histórico em relação ao Adriano da Nóbrega. Excelente. Pegar 2 minutos e meio, depois deixar o final para o Bilinski. Como sempre, o pessoal apelando, né, trazendo aqui para o público não temas que vão resolver a questão da segurança pública, mas buscando nos tirar do sério através de perguntas pessoais. Mas sem problema, vou fazer desse limão aí uma limonada. Perguntar para você que está me ouvindo. Se você tivesse a possibilidade de escolher um vizinho, a profissão que ele tivesse, qual profissão você gostaria que o seu vizinho soubesse? Invariavelmente, haverá 2 respostas. Ou é médico ou polícia. Porque na hora da emergência, quem você quer ter por perto é um médico para salvar a vida de um familiar seu ou a sua própria, caso esteja necessitando, né, passando por alguma enfermidade grave, crônica, ou um policial para resolver um crime flagrante. Um assalto, um roubo que pode evoluir para um latrocínio, uma tentativa de sequestro. No Brasil, como raras são as vezes da gente ver a justiça ser feita, porque normalmente o que a gente vê são políticas que vocês defendem, como a audiência de custódia, que soltam 24 horas presos em flagrante, se recusando a votar o meu projeto, que é o mais antigo do Congresso brasileiro, para revogar essa coisa esdrúxula chamada audiência de custódia, vocês acabam por permitir que essas pessoas retornem ao convívio social. E nunca é feito justiça. Então, quando um policial reage a um assalto e mata o bandido, a população aplaude. Em bom português, o povo brasileiro gosta de polícia que mata bandido. Porque é uma das raras vezes que você vê a justiça ser feita nesse país. Porque a justiça não é feita quando você prende o bandido, porque ninguém acha que ele vai ficar muito tempo preso na cadeia. Isso é verdade. Todo dia a polícia prende criminoso com aquela ficha criminal que dá a volta no quarteirão. Então assim era o Adriano que você se referiu, Glauber. E ele foi condecorado, vejam só, em 2003, e depois você diz que a conduta dele em 2018, 2019, se não me engano, você quer atribuir ao Flávio Bolsonaro. Isso daí é baixo, é vil. Eu não conheço a história exata de vida dele, né? Mas com certeza não dá para você imaginar que 20 anos atrás você condecorou alguém, 20 anos depois você vai ser responsável pelos atos dessas pessoas. O que eu deixo claro é o seguinte: a milícia hoje não tem muita diferença dela para o tráfico de drogas. E o Rio de Janeiro está sofrendo com isso, cada vez mais com achaque, né, com extorsões, que era o principal problema, por exemplo, de El Salvador. E eu acho que sim, que a milícia, igual o Comando Vermelho, o Terceiro Comando e o PCC, tem que ser combatidos. Mas não é deixando eles fora da cadeia ou achando que eles são vítimas da sociedade, como você e o pessoal do seu partido faz. Delegado Bilinski. Glauber, em maio de 2020, eu fui vítima de uma tentativa de homicídio. Eu tomei 6 tiros. Eu fiquei internado na UTI por 11 dias. Os disparos pegaram no meu braço direito, no meu peito, perfurando meu pulmão, meu diafragma, meu fígado. Penetraram a minha perna esquerda, o meu acetábulo direito. Na mão, eu tomei 2 tiros tentando desarmar a pessoa que estava atirando em mim. O que você fez aqui é extremamente baixo, é lixo, é o chorume que você representa. Se você tivesse o mínimo de comprometimento com a realidade, você teria estudado o caso e saberia, por exemplo, que em nenhum momento eu constei como investigado. O tempo todo
o que a Polícia Civil de São Paulo, o Ministério Público do Estado de São Paulo e o Poder Judiciário do Estado de São Paulo fizeram foi apurar a verdade e descobriram o quê? Pasme, que eu fui vítima de tentativa de homicídio, que a Priscila se suicidou, que ela tinha um problema psiquiátrico, que ela tinha parado com os remédios que eram prescritos pelo médico dela e que ela tomou a decisão de tirar a minha vida e, achando que eu estava morto, tirou a própria vida dela. O que você está fazendo é usar um caso muito triste de uma pessoa doente para atacar politicamente o seu adversário, que está aqui trazendo dados, informações e debate. Você é um lixo. Você é o chorume. O que você faz com a minha história, com a minha vida e com a história da vida da Priscila é baixo, tá? Se você tivesse estudado o caso, você teria visto que a perícia foi extremamente complexa, colhendo inclusive DNA da tecla do gatilho da arma que foi utilizada e constatando que a única pessoa que acionou o gatilho daquela arma foi a Priscila. Por pessoas como você, eu tive que processar um promotor de justiça que falou exatamente a mesma coisa. E, pasme, ele foi condenado. Então, Glauber, se você é homem, fale o que você pensa. Fale no microfone agora que eu pratiquei homicídio, para que eu possa te processar e receber a devida indenização por isso. 3 minutos. Os dois estão mentindo, e daqui a pouco eu vou falar de proposta, e ele ficou tão irritado porque está fugindo da verdade. O deputado Eduardo Bolsonaro citou as homenagens recebidas por Adriano da Nóbrega em anos citados por mim, de 2003 e 2005. O deputado Eduardo Bolsonaro, a mãe e a esposa de Adriano da Nóbrega, estavam no mandato de Flávio Bolsonaro, no último mandato dele como deputado estadual na Assembleia Legislativa. E quando questionado Flávio Bolsonaro o que elas faziam no seu mandato, ele disse que não sabia, que quem cuidava disso era o Queiroz. Como é que alguém tem no seu mandato 2 pessoas que não sabe o que elas fazem e diz que quem tem que cuidar disso é o parceiro de um matador de aluguel conhecido do escritório do crime no estado do Rio de Janeiro? A relação da sua família com as milícias e com um grupo de matadores é evidente. O deputado Paulo Bilinski ficou tão irritado com a pergunta feita que não falou sobre a independência da perícia. Nós defendemos a independência da perícia e defendemos para que não aconteça o que aconteceu nesse caso, onde a sua mão não foi periciada por um exame de resíduo como deveria ter feito, no tempo adequado. Nós estamos defendendo uma proposta concreta. No que diz respeito às milícias, nós temos um plano de enfrentamento que passa diretamente pelo enfrentamento econômico. Aquilo que é hoje, no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, e é a realidade também de alguns outros estados, onde você tem a venda de droga em aproximadamente, isso dito não por mim, dito pelo secretário de Segurança Pública, que inclusive é adversário da nossa posição, onde ele fala que a venda de drogas é responsável por aproximadamente de 15% da lucratividade das facções, incluindo as milícias, e que o resto todo é gás, internet, transporte, especulação imobiliária. A defesa que nós fazemos é que você tenha uma ação estatal de controle dessas atividades, para que você tenha preço de gás tabelado disponibilizado para a comunidade, para que você tenha transporte coletivo disponibilizado pelo governo estadual, para que as pessoas e pelas prefeituras, para que as pessoas possam ter acesso a transporte e não fiquem dependentes daquilo que é realizado pelas milícias. Que você possa ter sinal de internet gratuito na comunidade, porque isso diminui o poder econômico, a grana, o dinheiro, inclusive para a compra e para o tráfico de armas. Essa é a nossa defesa. Os dois não responderam a pergunta porque ficaram desestabilizados e nervosos porque estão mentindo. Bolsonaro e Bilinski, a segunda pergunta de vocês. 2 minutos. Glauber, você mostrou que você é bem burrinho. O exame residográfico ele pode ser realizado a qualquer momento
mas foi realizado, no meu caso, a pedido da perícia, o exame de DNA da tecla de gatilho. Então, você estuda um pouquinho sobre exame residográfico, você vai perceber que ele não é uma técnica atualizada para disparos realizados com pistolas, e pesquisa sobre o DNA na tecla de gatilho. Deixa de ser burrinho e seja macho para falar que eu matei a Priscila aqui no podcast para você ser processado. Vamos à pergunta, tá? A Suzane Richthofen foi condenada a 39 anos de cadeia, cumpriu 13. A Matsunaga foi condenada a 19 anos de cadeia, cumpriu 7. A Ana Carolina Jatobá foi condenada a 26 anos de cadeia e cumpriu 9. Né? No Brasil, a progressão de regime para homicídio acontece com 40% da pena aplicada. Nos Estados Unidos, França, Alemanha, Itália, Espanha, Portugal, Reino Unido, Japão, Polônia, em todos esses países, não existe progressão automática para o crime de homicídio. Eu pergunto para você, Glauber e Sâmia, vocês são a favor do sistema brasileiro de progressão de pena automática, inclusive para o crime de homicídio, quando cumprida 40% da pena? Ou, na sua opinião, como na nossa, a progressão não pode ser automática e o condenado tem que ficar na cadeia? 5 minutos. Senhor Paulo, primeiro que a arma encontrada próximo da Priscila não corresponde à bala que foi identificada como o do seu assassinato. E eu não entendo como uma pessoa pode rir diante de um caso. Acho que isso não está na regra do debate, ele me interromper. Acho que Desculpa, achei que o microfone estava mutado. Calma, Bilinski, eu sei que você está nervoso, mas calma, ainda tem bastante debate pela frente. Maravilha. E como é que alguém pode rir, né? A gente está falando do caso de uma mulher morta, muito possivelmente assassinada, e o cara que era o namorado dela, que disse, inclusive, que é um caso muito triste, todas as vezes que esse caso foi mencionado, ele morreu de rir. Eu não estou entendendo qual é a graça. Mas, falando um pouco da pergunta que foi feita, vocês sabem que hoje, no Brasil, o sistema penitenciário ele é praticamente um recrutamento para o crime organizado, né? É ali, muitas vezes, que as pessoas se tornam faccionadas, quando elas não eram. E o regime de progressão de penas, né, é a única forma de acompanhamento e de controle do Estado para que os apenados não caiam no colo do crime organizado. Porque ali você tem um acompanhamento sobre o comportamento, sobre se ele está trabalhando, e somente 19% daqueles que estão no sistema penitenciário hoje no Brasil realmente trabalham, se ele está estudando. Porque se o Estado não tem esse controle e não oferece essa possibilidade, é óbvio que ele vai se aliciar com quem controla as cadeias brasileiras. E muito provavelmente eles não ouvem o que os agentes penitenciários dizem, mas é justamente o que eles afirmam. Não há um controle estatal sobre esse espaço. É por isso que existe esse modelo de remissão de pena, de acompanhamento de pena, de proposta para que o período que ele está dentro do presídio possa significar livrá-lo de cometer novos crimes ou de ser parte do crime organizado, que na prática é isso que eles acabam defendendo. Se não há o acompanhamento estatal, há o aliciamento, ao PCC, ao Comando Vermelho, mas partindo de pessoas que votaram a favor da PEC da bandidagem no Congresso Nacional também não me surpreende. Porque a PEC da bandidagem propunha que o Congresso precisa autorizar se uma pessoa que praticou algum crime possa ser investigada, possa ser presa, inclusive em flagrante de crime inafiançável. Claro que envolve corrupção, mas envolve homicida, envolve estuprador. Então eles votaram para que o Congresso Nacional seja ainda mais ocupado por bandidos como eles, como os do crime organizado, mas também como esses milicianos que estão aqui debatendo com a gente. Aí vem aqui dizer que tem que ser linha dura, que tem que combater o crime, mas na hora que podem usar o Congresso como escudo, usaram. Ou mesmo naquele PL da dosimetria que votaram na semana passada, tem uma série de crimes comuns ali
que tem redução de penas. E aí eles estão aqui dizendo que são contra a redução de penas. Porque, a princípio, em tese era só para os golpistas, o que já era um absurdo, mas teve uma série de crimes comuns, de corrupção, mas também de tráfico, de exploração sexual, de tráfico de menores, e eles votaram a favor na Câmara. Eu vim aqui com essa demagogia para enganar meia dúzia de eleitores, mas na hora do vamos ver, estão contra. Aliás, estão a favor, passar um pano, reduzir pena para esse tipo de criminoso. Exatamente. Eu não sei como é que o senhor Paulo Bilinski tem coragem de falar isso, quando acabou de votar no PL que eles chamam de dosimetria, mas que de fato é uma anistia, uma alteração na progressão de todos esses crimes que já foram citados aqui por Sâmia. Eu não sei como é que o senhor tem coragem de dizer isso quando votou a favor da PEC da bandidagem. PEC da bandidagem, e eu tenho que aqui reforçar mais uma vez aquilo que Sâmia já disse, que permitiria que um deputado homicida, que um deputado que cometesse um estupro, dependesse da autorização dos outros deputados para poder ter algum tipo de investigação, oferecimento de denúncia e condenação. Ele ficou com a cara séria agora porque sabe que não tem resposta para dar em relação ao voto que deu favorável à PEC da bandidagem, porque quando são os seus amigos bandidos, você quer protegê-los. Quando são os seus amigos que precisam de uma progressão de regime, você defendeu a partir da PEC da dosimetria para vários crimes. O senhor quer a repetição da política da bala do sistema judicial como chicote de pobre e a defesa e proteção dos seus amigos bandidos. E é assim que o senhor votou na Câmara dos Deputados no último mês. 3 minutos. Glauber, você não fala em nome dos pobres. Os pobres são os que mais sofrem nessas áreas dominadas pelo tráfico de droga. É o pobre que tem a filha, né, que de repente não quer namorar com um traficante, que tem a cabeça raspada, ou que por vezes é estuprada, ou que por vezes tem que sair daquela casa porque o traficante gostou e quer morar ali. E muitas das vezes pessoas como você, como o Marcelo Freixo, ou como essas ONGs, que se dizem representar os pobres, mas na verdade representam os interesses dos traficantes, é que se metem no meio para permanecer esse sistema perverso. Você falou uma coisa altamente absurda. Você disse que há 30 anos o sistema que está aí é um sistema punitivista, que é um sistema que Eduardo e Paulo Bilinski defendem. Calma aí, há 30 anos? Então o Lula começou a governar ontem? Ou será que o Lula, então, ali no primeiro e segundo mandato dele, estava advogando a favor daquilo que nós defendemos para a segurança pública? Isso é uma clara contradição, para ser eufemista, né? Que na verdade é uma mentira. Se tivesse justiça nesse país, você tinha que estar agora no inquérito das fake news e com as suas contas bloqueadas, igual a minha esposa está. Vocês falam tanto aí, a mãe do Adriano, sei lá o quê, matador da polícia. Ora, ela tem algum crime? Ela tem alguma condenação? Até onde vai a condenação? Será que os filhos, né, do Adriano, os netos dele, os tios, até onde vai os efeitos da pena? Para vocês é o vale tudo. Minha esposa está com a conta bloqueada, a esposa do Ramaz está com a conta bloqueada, pessoas inocentes, que nem estão em investigação nem absolutamente nada. É por isso que vocês pecam na segurança pública, porque vocês partem de um princípio errado. Vocês não conseguem distinguir o bem do mal. É igual o Flávio Dino disse, para ele, pessoas, né, que ele considera fascista, né, que ele coloca no balaio da direita, os políticos da direita, são mais perigosos do que traficantes de droga. E aí você imagina o quê? Que ele vai perseguir aquelas velhinhas do 8 de janeiro, ao invés de perseguir bandido. Você vê só, vocês têm dificuldade de apoiar a polícia quando a polícia faz a maior operação da história do Brasil, né, do Rio de Janeiro, defendendo a sociedade de 120 bandidos, a esmagadorissima maioria mortos em confronto no meio da mata de madrugada. Não estavam passeando na mata de madrugada, mas vocês não conseguem fazer isso. Só que a situação está chegando a um momento tão insustentável que até o cara do partido de vocês, né, o deputado do partido de vocês, o Quaquá, está adotando um discurso semelhante ao nosso. E eu falo para vocês, não tem problema nenhum concordar com vocês do PSOL. Por exemplo, eu vou concordar agora com a Sâmia. A Sâmia fez uma crítica fundada, talvez até por conhecimento de causa, já que o PT nasceu desse conluio entre presos políticos e presos comuns nos anos 60, na Ilha das Cobras, lá no Rio de Janeiro. Assim nasceu o Comando Vermelho, né? Rogério Lengruber, dentre outros. Esse pessoal tem que ser separados uns dos outros. É o que El Salvador fez. El Salvador prendeu alguém, esse cara é conectado com organização criminosa, é com CV, é com PCC, é com ADA, é com a família do Norte, então esse cara vai para um presídio.
Esse cara é aquele cara criminoso eventual, furto, né, pequeno roubo, esse cara vai para outro presídio. E é isso que a gente quer fazer. Nada de tão notoriamente novo nisso, inovador, é fazer o certo que deu certo em outros lugares do mundo e aplicar no Brasil. Só isso. Sâmia mentiu. Sâmia mentiu. Acabou, tudo bem. Deu os 3 minutos. Acabou o A tempo. próxima vai você, Bilinski. Terceira rodada de perguntas. Quem pergunta agora é a Sâmia e o Glauber. Pessoal, 13 mil pessoas ao vivo. Dá o like aí. Vamos bater 15 mil logo. Sâmia, 2 minutos. E Glauber, 2 minutos. Você sabe que a gente está passando por uma verdadeira epidemia de feminicídios no Brasil, né? Os últimos dados indicam que são 4 mulheres vítimas de feminicídio por dia. Inclusive, houve manifestações muito fortes em várias cidades do país cobrando, exigindo medidas urgentes para enfrentar esse problema. Me chamou a atenção que nenhum dos 2 deputados com os quais nós estamos debatendo se pronunciou a respeito dessa onda de feminicídios. Se apresentam como supostos especialistas em segurança pública, estão muito preocupados, em tese, mas não se sensibilizam com a realidade de uma mulher que é arrastada num carro em plena marginal, de outra que foi queimada viva junto com seus 4 filhos dentro de casa. E o Brasil tem uma das melhores leis do mundo, vejam só vocês, para enfrentar a violência doméstica, que é a Lei Maria da Penha. Não existe lei semelhante a essa em nenhum outro lugar do mundo. E existe uma política importantíssima, que é a rede de proteção às mulheres vítimas de violência. Essa rede ela é fundamental para salvar a vida das mulheres, que, repito, aparentemente não é algo com o qual esses 2 aí se preocupam. Um porque dá risada, gargalhada, quando fala da história da própria ex-namorada. Não, eu tô rindo da mentira que você contou. Bilinski, por favor. Como você é Pedro. agressivo com mulheres, né? Porque você me interrompe o tempo todo. Impressionante. Bom, só comprova aquilo que eu estou dizendo. Mas eu queria saber, Bilinski, você que gosta de gritar, fala grosso com mulher, que tem esse passado aí sombrio, assustador, quero saber a opinião de vocês sobre a rede de proteção às mulheres vítimas de violência no nosso país. Obrigada. 5 minutos. Bilinski e Eduardo. Vou ser bem rápido aqui. A Sâmia mentiu. Mentiu assim como o Glauber. A Sâmia disse que a munição que foi encontrada no corpo não era da arma. Você mentiu, Sâmia. Eu vou te processar. Você vai ter que pagar a indenização. E aí eu vou doar essa indenização para as ONGs que cuidam de mulheres. Por quê? A única coisa que o mundo inteiro faz, que tem solução para crime de feminicídio, é encarceramento de criminoso, diferente do que vocês decidem, do que vocês estimulam. Vocês querem soltar bandido. Nós estamos defendendo a mesma política que funciona no mundo inteiro. Ladrão tem que ficar na cadeia, tem que cumprir a pena de ponta a ponta. É a única coisa que tem capacidade de desestimular o delito. Então deixo consignado aqui que o Glauber é covarde, não tem coragem de falar no podcast que eu matei a Priscila, e a Sâmia é burra e mentirosa ao dizer que a munição do caso não era a equivalente à arma. Vocês 2 são desonestos, vocês 2 são chorume do Brasil, da política brasileira. Eduardo. Eduardo, tá mutado. Proteção das Eduardo. mulheres. Perdão, posso continuar? Pode. Tá mutado, fala de novo. Eu tenho 1 minuto ainda, né? Sim. Você tem 3 minutos e meio. Eu perguntaria aqui para as mulheres que estão nos assistindo, né, que porventura estejam sendo ameaçadas por ex-companheiros, ex-namorados, ex-maridos, ou qualquer homem que seja. Se essa pessoa invade a sua casa, você quer ter a rede de proteção ao feminicídio, que é a proposta da Sâmia, ou você quer ter a possibilidade de ter uma arma e efetivamente salvar a sua própria vida e talvez, eventualmente, até dos seus filhos que você tem em casa? Então o que a gente quer ver é a solução real dos problemas. A gente pode fazer a lei mais bonita que seja, mas essa lei ela não vai ter efetividade se a gente não pensar na vítima. Se a vítima é uma mulher, ela tem que ter um acesso facilitado aos meios de defesa. Eu estou morando aqui no Texas.
Sabe por que dificilmente ocorre um roubo de casa aqui no Texas? Porque quase 100% das casas aqui, ou a esmagadora maioria delas, tem uma arma de fogo. O bandido, ele é uma pessoa igual a qualquer outra. Ele raciocina antes de cometer o seu delito. Ele avalia os riscos, igual o empreendedor, quando vai abrir uma lojinha de qualquer coisa que seja na esquina, ele pensa, pô, passa muita gente nessa esquina, se eu botar esse preço, eu vou atingir o público-alvo que passa por ali? Será que é melhor abrir no outro shopping? O bandido é a mesma coisa. É por isso que ele prefere o quê? Ele prefere idosos, ele prefere roubar mulheres, pessoas que são fisicamente, né, mais fáceis dele se apoderar. E a arma equaliza isso. Então, quando você coloca adiante uma política onde você facilita aos seguidores da lei o acesso a armas, você manda uma mensagem forte para o mundo dos criminosos, que é o quê? Tome cuidado, a sua vítima pode estar armada. Isso faz com que eles mudem a conduta deles. Assim como o Estatuto de Desarmamento, aprovado em 2003, através, né, no meio do escândalo do Mensalão, né, foi pelo Lula que estava pagando os deputados, assim foi feito, mandou o recado para os bandidos ficarem mais confortáveis. O que vendiam para vocês naquela época? Olha, a gente vai reduzir o número de armas em circulação, isso vai piorar a vida do bandido, que não vai ter acesso a armas. Mentira! AK-47, M16, AR-15, .50, .30, está tudo aí nos morros cariocas, no Nordeste do Brasil, até em Porto Alegre e São Paulo. Então vocês mentiram para o povo. Se fôssemos uma população madura, um Congresso maduro, o que a gente faz? Nós retornaríamos à política, tentamos algo novo, não deu certo, vamos retornar ao que era feito anteriormente. Mas não, vocês não assumem que estão errando e quem paga isso daí é a população com a vida. O que eu quero é apenas fazer o contrário disso. Eu quero resgatar os tempos onde os índices de homicídios do Brasil eram igual aos dos Estados Unidos, nos anos 80, que já foi um dia. Hoje os Estados Unidos ficam na faixa de 4 ou 5 homicídios para cada grupo de 100 mil habitantes, e o Brasil está na casa do 20, depois do governo Bolsonaro. Porque antes esse número estava acima de 30. O governo Bolsonaro fez a maior queda da história deste país em número de homicídios. E depois eu vou continuar falando sobre isso, que é o tripé do crime violento que a gente tem no Brasil, que é embasado em tráfico de drogas, desarmamento e desencarceramento. Boa. Finalizou. Sobrou aí? tempo? Você tem 20 segundos aí, se quiser. Gary Becker, 1992, Nobel da Economia. Ele explica exatamente isso que o Eduardo trouxe, que é a economia do crime. O crime só para quando você desestimula a sua prática, ou seja, como já foi pesquisado no Brasil, pelo tempo que o indivíduo fica preso. Então, toda a teoria do PSOL de desencarceramento tem que ser feita ao contrário. Tudo que o pessoal disser que é bom para a segurança pública, o contrário é o que vale no mundo real. 3 minutos, pessoal. Eu fui chamada de burra, de mentirosa, só não responderam a pergunta que eu fiz, né? O outro sugeriu que tem que prender o cara depois que ele comete feminicídio. Que gênio, óbvio, óbvio. Isso é lei no Brasil. Ele tem que ser preso, tem que pagar pelo crime que ele fez. Mas não foi essa a pergunta que eu fiz. Ele falou até de roubo de casa. Eu estou falando da vida de mulheres. Qual é a opinião de vocês sobre a rede de proteção às vítimas de violência para que essa mulher não seja morta? Porque o feminicídio é uma morte evitável, ao contrário de muitas outras mortes. Porque raramente o feminicídio se expressa como o assassinato da mulher de uma hora para outra. Ele tem uma progressão de outras violências. É a violência psicológica, a violência patrimonial, a violência física, uma série de ameaças, retira essa mulher de qualquer rede, de qualquer circulação, acaba com o psicológico dela. E a última etapa é o feminicídio. E a rede de proteção às vítimas de violência serve justamente para coibir que essa violência atinja o feminicídio, para que haja medidas protetivas, para que esses agressores não cheguem perto das mulheres, para que haja casa-abrigo, para que haja centro de referência, para que essas mulheres tenham renda para poder fugir dos seus agressores, para que tenham espaços em que elas possam levar os seus filhos, porque na maioria das vezes, a violência é contra ela, mas também contra os seus filhos. Sabe o que é muito triste? Que os caras que se dizem os grandes entendedores de segurança pública se esquecem de ter uma vírgula de formulação sobre mais da metade da população brasileira.
que são as mulheres. E arma nenhuma salva a vida de mulher. Ao contrário, nesse último período que houve o aumento de circulação de armas na sociedade brasileira, houve também o aumento de feminicídios por arma de fogo. Aumentou em 45%. Arma não salvou a Priscila. Arma não salvou mulher nenhuma nesse país. Muito pelo contrário. E esses caras têm como proposta, sabe o que a gente ouve falar? Castração química. Que tipo de buraco vocês arranjaram uma proposta como essa? Sabe por quê? Porque parece até que o estupro tem a ver com desejo, tem a ver com prazer. Talvez na cabeça deles seja isso. Mas tem a ver com poder, tem a ver com violência. É sobre isso que é o estupro. Agora, para salvar a vida da mulher, nenhuma proposta. Ficaram aqui 6 minutos fazendo lobby para a indústria armamentista, falando de um monte de coisas que não são verdade, fazendo elogio para aquele que está preso lá na Polícia Federal em Brasília, que se Deus quiser vai apodrecer na cadeia por tudo de ruim que fez para o país. Só se esqueceram de apresentar uma propostinha sequer para salvar a vida da metade da população brasileira, que são as mulheres. Eduardo e Paulo, pergunta de vocês, 2 minutos. Se vocês quiserem comentar alguma coisa também, tem 2 Aliás, minutos. eles não estão respondendo a nenhuma pergunta que nós fazemos para eles. Eu fiz aqui... Vamos lá, 2 minutos, gente. Reseta aí meu tempo, por favor. Eu tô aqui com o cronômetro na frente também. Tá, Vou resetar sim. aqui. Galera, dá o like, compartilha, se puder, seja membro aí. Se você quiser andar bem vestido, a hora que você achar, você me avisa. Usem AlphaCo, tem um cupom de desconto aí, já vou fazer no merchan enquanto isso. Quando der certo aí, você avisa, beleza? 2 minutos, Eduardo. Bora lá? Obrigado, Borracha. Eu fiz uma proposta aqui. Eu pergunto para as mulheres do Brasil que estão sendo ameaçadas. Você quer ter acesso à rede de proteção ao feminicídio ou você quer ter acesso a uma arma de fogo? Uma facilitação para ter uma arma de fogo? Essa é a minha proposta. Né? Então eu estou tendo propostas. Agora a SAM ela entra numa contradição enorme, porque a Lei Maria da Penha, que já existe há muito tempo, cerca de 2 décadas pelo menos, ela prevê que o homem não pode se aproximar a X metros, né, da sua ex-companheira, já tira o homem do convívio familiar, e ainda assim, mesmo com essas políticas que a SAM está defendendo, que realmente fazem sentido até na Lei Maria da Penha, ainda assim há um recorde de feminicídio. Porque o agressor, o cara que vai matar a mulher, ele não quer saber se o juiz escreveu num pedaço de papel que ele não pode se aproximar 50 metros dela. Agora, se ele olhar um 3/8 na cara dele, eu te garanto, ele vai na hora descer uma consciência social e ele vai entender que matar a mulher é errado. Eu prefiro um agressor morto e uma mulher viva do que o contrário, 1000 vezes. Mas vamos aqui a pergunta. Estava selecionando aqui, por exemplo, audiência de custódia. Vamos estar para o Glauber Braga, já que eles são contrários ao meu projeto para acabar com a audiência de custódia, inclusive uma ideia da ONU, que foi implementada no Brasil através do CNJ, não foi através do Congresso, não. É por isso que o meu projeto é um PDL, não é um PL, um projeto de lei. É um projeto de decreto legislativo para derrubar a resolução do CNJ. Deputado Glauber, o senhor defende a audiência de custódia. Quando um criminoso reincidente é solto e volta a roubar ou matar, o senhor se sente corresponsável por esse resultado ou a culpa nunca é de vocês que defendem esse sistema? 5 minutos. 60% das audiências de custódia se convertem a prisão em flagrante em prisões preventivas. Esses são os dados consolidados dos mais variados institutos que fazem esse acompanhamento, inclusive o próprio CNJ. A audiência de custódia ela serve para quê? Para fazer uma verificação se a prisão foi ilegal, para verificar se houve coação, para verificar se houve por parte da autoridade policial o descumprimento daquilo que manda a legislação. Então, evidentemente, nós somos a favor da manutenção da audiência de custódia. Agora, vocês que se dizem defensores da polícia, uma pergunta muito objetiva, deputado Eduardo Bolsonaro. No período do governo de Jair Bolsonaro, nos 4 anos, qual foi o percentual de aumento para a Polícia Federal nos 4 anos? Quanto? Nos 4 anos. Qual foi o percentual de aumento para a Polícia Federal? Ah lá, o chat GPT vai procurar. O senhor não precisa buscar o chat GPT, porque ele já sabe responder, porque eu quero responder sem que o aumento durante esse período... Posso complementar? Eu estou no meu tempo.
Mas que você tá durante esse perguntando, cara, você tem período, que decidir, não sou eu. no seu tempo, você responde. Calma, rapaz. Calma, não fique Mas você está nervoso. perguntando para mim. 0% de A aumento. sua terceira tá falando que eu estou pesquisando no chat GPT, tá agora Eduardo, tendo bola a de gente cristal. viu que ele perguntou para você, mas deixa. Vamos esperar ele concluir aí você responde. Eu dei um por favor. pause aqui, eu vou dar uma. Só para simplificar aqui, cada um vai ter seu tempo. No tempo dele, ele pode usar para fazer indagações, provocações, enfim. Ou as propostas, que é o que a gente realmente quer ouvir. E aí, no seu tempo, você responde. Se ele quiser gastar o tempo dele perguntando, enfim, Mas o tempo é dele. importante, ô Glauber, você sinalizar se você quer que ele responda no seu tempo, que realmente foi uma pergunta direta pro Eduardo. Ele vai ter sabe? o tempo de réplica e ele pode então fazer foi essa só uma resposta na provocação, réplica, porque ele Tá. tem 3 minutos para fazer isso. Vou seguir então o tempo. Qual foi o percentual de aumento durante o governo de Jair Bolsonaro para a Polícia Federal? 0. 0. Nos últimos 30 anos, foi o único governo em que isso aconteceu. Vocês dizem ser a favor do hiperencarceramento, e evidentemente nós temos uma posição diferente, e dizem que o fundamental é a construção de prisões. Quantos presídios federais foram construídos durante o governo de Jair Bolsonaro? Nenhum, 0. E eu não estou defendendo que o seja, eu estou indicando a hipocrisia dos senhores. Os senhores dizem que é fundamental valorizar o trabalhador policial ou membro das Forças Armadas. Mas o fato é, o fazem em relação a oficiais, a quem está no topo da hierarquia, porque na base das forças policiais, e eu posso falar de praças das Forças Armadas, vocês são odiados. Odiados. Sabe por quê? E aí vem uma proposta concreta. Porque a Lei 13.954 retirou direitos da base das Forças Armadas e serviu como um instrumento para que leis estaduais de mesma orientação fossem colocadas em prática nos estados, como no Rio de Janeiro, com a Lei 9.537. Nós propomos aqui a revisão da Lei 13.954, coisas que os senhores nunca fizeram. Eu quero ir além. A audiência de custódia ela tem um papel importante para que a gente não tenha prisões arbitrárias e ilegais. E nós não entramos numa lógica, como vocês tentam impor à sociedade, de que o discurso gritado ele é o suficiente para resolver as questões sérias de segurança pública. Se a prisão foi adotada ilegalmente, evidentemente, ela tem que ser relaxada. Mas se ela não foi ilegal, ela será mantida, como acontece nos dias de hoje, onde 60%, eu vou repetir os dados, das prisões em flagrantes se convertem em prisões preventivas. Nós defendemos que exista nas forças policiais ciclo completo, carreira única. O deputado Bilinski fez careta porque ele já é conhecido pela base das polícias de não defender e boicotar esse tipo de proposta que é altamente aprovada pela base. Os senhores defendem oficiais, defendem generais. Os delegados próximos ao deputado Bilinski são defendidos por ele. Agora, fora isso, os senhores são contra uma parcela significativa da base. Sim, tem que manter, respondendo a pergunta, tem que manter audiência de custódia. Combinado com isso, tem que fazer a alteração da Lei 13.954, tem que alterar a Lei 9.537 e tem que também arquivar o projeto que vocês defendem, ou pelo menos os aliados de vocês defendem, como fizeram na Comissão de Segurança Pública, de ampliação da privatização das unidades prisionais. Ou vão dizer que os seus aliados não o defendem? Deu tempo, hein, Glauber? 3 minutos, Bilinski e Eduardo Bolsonaro. Vou falar rapidamente aqui. A principal questão que o governo Bolsonaro trouxe para o policial era a segurança de que ele poderia voltar para casa. O policial quer voltar vivo.
Ele não quer políticos como vocês que apoiam bandidos que vão trocar tiro, matar Qual eles, foi o impedir eles voltarem para casa. Fica quietinho, Glauber. Eles não querem, os policiais não querem políticos como vocês que apoiam bandidos, bandidos que depois vão trocar tiro com eles, tá? Nós temos certeza absoluta do apoio dos policiais para a nossa política de segurança pública. Eduardo. Olha, realmente, não deu para fazer tudo o que a gente gostaria. A gente tinha vocês no Congresso indo contra todas as propostas e também pegamos 3 anos de pandemia. Pegamos o início de uma guerra na Europa que impactou o mundo inteiro. Pegamos a maior seca dos últimos 90 anos. O governo Bolsonaro, basicamente, durou apenas o primeiro ano, que foi 2019. E ainda assim, pela primeira vez em 3 décadas, entregamos um caixa no azul para o governo Lula, que ainda pediu 145 bilhões de reais na PEC da transição e não foi para fazer essa demagogia que você está falando de aumentar salário de servidor, não. Foi para fazer sabe-se lá o que com isso. Porque com 145 bilhões de reais dá para construir 20 presídios Secote, igual ao que tem lá em El Salvador. Presídios com capacidade para 40 mil detentos, os maiores do Ocidente. Então, uma coisa é, quando você tem a possibilidade de fazer segurança pública, né, você o faz. Outra coisa é quando você é impedido de fazê-lo. Mas, mais uma vez, né, a gente tem que ter a mentalidade correta, saber distinguir o bem do mal. E finalizo aqui, por exemplo, você cita um dado, né, ainda assim, 40% dos presos em flagrante são soltos. Olha, esse dado foi feito por uma ONG que foi idealizada pelo CNJ. Então o CNJ fez a audiência de custódia e ainda fez a ONG para medir se a audiência de custódia é boa ou não. É óbvio que eles vão falar que é bom, mas ainda assim 40% de soltos é muita coisa. Eu quero saber o seguinte, Glauber, eu não quero saber se o bandido levado para delegacia de polícia, se ele foi bem tratado, se ele teve cafezinho e água fresca, não. Eu quero saber se o dono da padaria assaltado vai ter a certeza que no dia seguinte esse bandido não vai sair na audiência de custódia para assaltá-lo novamente. Porque depois de ser assaltado 1 milhão de vezes, ele deu a sorte da polícia passar em frente à lojinha dele, à padaria dele, aí prende em flagrante o bandido. E no dia seguinte o bandido está lá de volta para falar: ah, seu Manuel, você chamou a polícia? Agora você vai ver. É por isso que os números de homicídios do Brasil são altos. Porque existe uma impunidade. O cara faz e acontece e não é preso. A gente está aqui defendendo o óbvio. Bandido preso não delinque na sociedade. E eu prefiro mil vezes, né, uma vítima viva e 100 milhões de vagabundos mortos. Por isso que eu defendo o armamento para o cidadão de bem. Tem mais tempo aí, Robertinho? Finalizou, né? A gente vai para a 4ª rodada. Sami Glauber, 4ª pergunta. Eu também não estou preocupado se seu pai vai receber cafezinho ou cafuné na unidade prisional em que ele se encontra. Eu estou preocupado, sim, se uma audiência de custódia serve para que prisões ilegais sejam revistas, porque tem gente como vocês que não prima por fazer aquilo que seja correto. E aqueles que fazem a ação corretamente, evidentemente, isso serve como uma proteção, inclusive, para a verificação se a medida foi realizada com legalidade. Vamos à próxima pergunta. O líder do PL foi pego no seu armário com 470 mil reais. Eu denunciei e continuo denunciando o chamado orçamento secreto. Fiz uma análise rápida e vi que o senhor Paulo Bilinski, nesse ano de 2025, indicou das chamadas emendas PIX, que são denunciadas pela ausência de transparência, R$ 4.306.500, só no ano de 2025. Hoje, 1/4 do orçamento público é capturado pelas emendas. De 200 bilhões que o governo federal tem para investimentos, que poderiam ser utilizados em fortalecimento da educação pública, em fortalecimento de ações em saúde, em fortalecimento de ações de proteção civil e de segurança, eles deixam de ser utilizados para esse fim, porque eles são dominados por um esquema criminoso relacionado às emendas. 3 deputados que já são réus no Supremo Tribunal Federal são do PL. E eu gostaria de saber, e existem denúncias,
ou uma hipótese de que parte desses recursos que foram encontrados no armário do líder do PL possam advir também de desvio de emendas. Vocês acham que deveria ter uma alteração desses recursos que hoje estão sequestrados e dominados para esses fins, que muitas vezes são sem transparência, para investir em outras ações, incluindo a segurança pública? E, deputado Paulo Bilinski, o que o senhor fez com esses mais de 4 milhões no ano de 2025 com as chamadas emendas PIX? 5 minutos. Sim. Vocês não têm moral para fazer isso. É igual rachadinha. Vocês ficaram falando rachadinha do Flávio, rachadinha do Flávio, rachadinha do Flávio. Quando o Janones foi pego num esquema de rachadinha, com áudios dele obrigando os seus assessores a devolverem parte do salário, sabe quem é que absolveu o Janones do Conselho de Ética? Foi o seu compatriota, Boulos. Então vocês não têm a mínima moral. Vocês ficam utilizando esses artifícios para tentar nos acusar. Agora, vamos aos fatos? Se alguém tiver, né, com problema aí desviando dinheiro, eu defendo que pague. Agora, não dá para você achar que no Brasil é mais importante os contratos de aluguel de carro do deputado Carlos Jordi, que está nessa mesma operação do Sóstenes, de R$ 4.500 por mês, comparar isso com 6 bilhões de viados do INSS, do careca do INSS, que vocês blindam o filho do Lula. O cara diz que está num esquema que assaltou os aposentados em bilhões de reais, foge para a Espanha, que é onde está o filho do Lula. O filho do Bolsonaro está aqui nos Estados Unidos, botando a cara a tapa, trabalhando e participando de podcast. Cadê o filho do Lula? Aí vocês blindam o cara para ele não ir na CPI. E vocês estão achando que isso daí resolveu os problemas do Brasil, meu Deus do céu? Eu não vou apelar igual a vocês e fazer esse jogo baixo, porque eu sei que vocês, a Sâmia principalmente, já teve problema com violência. Eu não vou apelar igual a vocês, que estão toda hora jogando na cara do Bilinski a tentativa de assassinato que ele sofreu e jogar no assassinato do irmão da Sâmia. Essa é a diferença entre nós. É que a gente não faz esse jogo sujo que vocês fazem do vale tudo, tentando desestabilizar os outros. A gente vem aqui com a cara tapa para tentar mostrar propostas para quem está nos assistindo, de bom grado e de boa fé. E é bom que eles vejam e saibam. Mais uma vez, pergunto para vocês antes de passar para o Bilinski, o que é mais importante? Os contratos de aluguel de carro de um deputado federal ou os 6 bilhões dos aposentados, que agora vão ficar muita gente, inclusive dos Correios, sem 13º? Paulo Bilinski. Glauber, olha como você é maldoso, criminoso, bandido. Os 4 milhões de emenda PIX, que é meramente uma transferência especial para o povo que não sabe, é só uma forma de transferir o dinheiro. Foram para a Guarda Civil Metropolitana, para a Segurança Pública. Faz a sua pesquisa. Eu sou o deputado que mais investe em segurança pública no estado de São Paulo. Só para a GCM foram mais de 8 milhões de reais e vai continuar aumentando, tá, Glauber? Isso aqui é sobre emenda PIX. Agora, explica da Erika Hilton, do seu partido, do PSOL, a deputada pelo estado de São Paulo, que tem 2 cabeleireiros trabalhando no gabinete dela. Pergunta para ela por que ela mandou emenda parlamentar para a ONG dela mesma, a uma ONG que presta serviço para ela. Então, deixa de ser bandido e fala dos teus deputados corruptos e não mente sobre os deputados honestos que estão desse lado aqui, tá bom? Bandidão! Sâmia e Glauber, 3 minutos. Emenda PIX não é isso não, gente. Emenda PIX é um Ficou dinheiro... nervoso. Ele está muito nervoso. Mas desde o começo ele disse que não ia atacar e só faz isso desde o começo. Mas vamos seguir aqui, gente. Emenda PIX é uma continuidade daquele esquema do orçamento secreto, que é dinheiro público, muito dinheiro público, que vai para as localidades sem nenhum tipo de transparência e de rastreabilidade. Que, aliás, o ministro Flávio Dino, que eles já atacaram bastante nesse podcast, hoje é o relator, que já inclusive bloqueou a emenda PIX. Tem 3 deputados do PL que podem ser presos a qualquer momento porque fazem esquema com orçamento secreto. E agora a gente está falando de um outro esquema que é má utilização da cota parlamentar. Ele citou o Jordi, mas eles esqueceram de citar o líder deles, o Sóstenes. Encontraram R$450 mil na casa dele. Sabe o que ele disse? Em dinheiro vivo, que ele esqueceu de depositar. Você, cidadão, cidadã, se esqueceria de depositar R$450 mil. E sabe o que é mais estranho? Ele declarou no último processo eleitoral que ele tinha um patrimônio de R$4 mil. E, de repente, ele disse que vendeu uma casa por R$450 mil. Aliás, isso é uma prática do PL e dos bolsonaristas. Quem não se lembra quando a família
Jair e Flávio, venderam 51 casas com dinheiro vivo. Você, trabalhador, trabalhadora, faz isso? Gente, essa turma, além de aliciamento com a milícia, favorecimento do crime organizado, com a política de liberação de armas e munições que eles fizeram durante os 4 anos em que governaram, além de não terem tido nenhuma medida efetiva de enfrentamento ao tráfico e às milícias, também estão chafurdados em corrupção. O Eduardo disse aqui, defende que paguem. Não defende, não. Porque na hora do vamos ver, o PL todinho votou a favor da PEC da bandidagem, que poderia fazer do Congresso um escudo, um esconderijo para bandido de todo tipo, matador, estuprador e corrupto, e enfiaram ali no PL da dosimetria, como quem não quer nada, né? Imagina, crimes contra a administração pública. Eles que estão aqui defendendo, supostamente, né, que não pode ter progressão de pena, não pode amaciar para bandido, peculato, corrupção ativa ou passiva, facilitação de contrabando e prevaricação, eles propunham que tivesse redução de pena nesse PL da dosimetria, que para fora eles diziam que é para defender Débora do Batom, defender sabe-se lá quem, mas na prática é para defender o Papi, que hoje está preso na Polícia Federal, ali vai ficar pagando pelo crime que fez, e para defender corrupto como a turma do PL. E no escândalo do INSS, que sejam responsabilizados todos aqueles que desviaram qualquer recurso. Agora lembremos que durante todo o governo do seu pai, por que não houve uma operação de identificação do que estava acontecendo? Pelo contrário, porque esse esquema do INSS nasce junto com o seu pai e com aqueles que foram indicados lá no Ministério da Previdência para fazê-lo. Assuma as suas responsabilidades. Proposta concreta, conversão de emendas de orçamento secreto para orçamento participativo, atendendo as comunidades, inclusive com projetos para a segurança. Por favor. Bilinski, Paulo, 2 minutos aí, pergunta de vocês, é a 4ª pergunta, depois a gente caminha para a última rodada. Posso abrir o parênteses aqui? 30 segundinhos. O orçamento secreto foi vetado em 2 oportunidades pelo presidente Bolsonaro. Infelizmente, Mentira. 2021. Verdade. Bolsonaro vetou o orçamento secreto em 2019 e em 2021 também. Só que na LDO de 2021 foi derrubado o veto de Bolsonaro. Sabe quem é que votou para manter? Votou juntinho com o presidente Bolsonaro? Vocês do PSOL. Porque vocês entenderam. Pô, então fala aqui com o ChatGPT, então, né? Já que a Samia tava me zoando, bota aqui, ó, ChatGPT, busca aqui, 2021, votação da LDO. Como votou o PSOL sobre a manutenção do veto do presidente Bolsonaro? Vocês votaram pela manutenção do veto. Bom. É porque vocês não queriam, igual a nós, o orçamento secreto. O orçamento secreto foi passado a contragosto do presidente Bolsonaro. Não é obra do presidente Bolsonaro. Agora, quando o presidente Bolsonaro bota a mão, os corruptos que vocês trazem para o governo saem da cena do crime. Tanto que o governo os Correios davam lucro e hoje dão prejuízo. Paulo Bilinski, a pergunta, por favor. A pergunta é o seguinte. Então, o Nobel de Economia Gary Becker, em 1992, ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia por explicar a economia do crime. O que é a economia do crime? O raciocínio econômico por trás da decisão do criminoso de continuar na conduta delituosa. O que o Gary Becker, em 1992, comprovou é que o criminoso só continua delinquindo porque existe um baixo custo na atividade criminosa, ou seja, ele não enxerga a atividade criminosa como perigosa, como algo que pode diminuir a chance dele de permanecer livre. E essa é a realidade do Brasil. A realidade do Brasil hoje é que o crime compensa. O criminoso pratica diversas condutas e em reincidência, né, em continuidade delitiva, e ele não é punido por isso. Essa realidade é a que precisa ser revertida, até de acordo com os estudos do professor Pérez Chiquida, que mostra que o criminoso teme é cumprir pena do começo ao fim. Então, propondo aqui como uma solução para tudo que foi dito pela Sâmia, pelo Glauber, né, da realidade da criminalidade no Brasil, eu pergunto de forma objetiva: vocês são a favor de que o criminoso cumpra a pena do começo ao fim, para que ele deixe de delinquir no futuro, como mostram os estudos,
ou vocês são a favor de que permaneça o sistema da forma como está, com alta reincidência e alta criminalidade? Bilinski, nós já respondemos a você que nós achamos a progressão um instrumento importante de acompanhamento e de controle do Estado, inclusive como elemento fundamental de diminuição da reincidência. A nossa diferença é que nós não fugimos da pergunta e nem trabalhamos com hipocrisia. O fato é, quem votou contra a progressão em um conjunto de condutas que já foram citadas aqui por Sâmia, inclusive no que diz respeito à corrupção, foi você, no chamado PL da dosimetria. Quem votou a favor de que deputados federais e estaduais nas assembleias legislativas espalhadas por todo o Brasil tivessem que autorizar para que um parlamentar viesse a ser processado, inclusive por crime de estupro, de homicídio, de corrupção, foi você. Nós votamos contra. A nossa posição, ela é evidente. Nós não defendemos uma lógica de hiper-super encarceramento. Nós achamos, sim, que é muito importante ter investimentos sociais que atendam as comunidades, como o Brizola fez no Rio de Janeiro, quando no período em que governava com Darcy Ribeiro, fez mais de 500 escolas, enquanto no atual governo de Cláudio Castro, uma única escola foi inaugurada. Onde no Rio de Janeiro hoje, por exemplo, que é o estado que eu represento como deputado federal, a gente tenha o maior percentual de jovens desempregados do Brasil por conta de políticas criminosas que foram colocadas em prática, inclusive pelo governo que vocês apoiam no estado do Rio. Nós somos contra matança como a que aconteceu na Penha e no Alemão. Ainda que pesquisas possam indicar o contrário, nós defendemos as nossas posições em qualquer espaço político. Nós agimos como Ho Chi Minh, que dizia: eu só tenho as mesmas sandálias e as mesmas palavras. Agora vocês não. Vocês agem, atuam com hipocrisia e mentindo repetidamente. Você falou que teve 200 projetos aprovados. Isso é mentira. Basta que qualquer pessoa possa fazer uma avaliação pela internet e vai ver que é mentira. Não adianta rir, que vai continuar sendo mentira. Você disse aqui que é contra a progressão, mas quando teve a oportunidade de votar para crimes de corrupção, você votou a favor da progressão. Você disse também que era contra o desvio de recursos públicos, mas votou a favor da PEC da bandidagem. As nossas propostas e as nossas defesas são sempre as mesmas. A hipocrisia e a mentira, ela vem de vocês, que não assumem o que são parceiros de uma organização criminosa e bandido e fazem parte dela. Bom, o deputado Eduardo não... Ex-deputado Eduardo, desculpa, fui caçado, eu estava me esquecendo. Ele não pôde votar no PL da dosimetria porque fugiu para os Estados Unidos, mas o Paulo votou. E ele votou para reduzir pena nos seguintes crimes: aliciamento por fim de imigração, importunação sexual, corrupção de menores, tirar proveito de prostituição alheia, moeda falsa, subtração de incapazes. Além disso, quando o Derrite estava lá, em Brasília, defendendo relatando, distorcendo, né, o PL antifacção, no mesmo momento havia uma manifestação das diferentes polícias do estado de São Paulo, da polícia penal, dos aposentados da polícia militar, porque os que estão na ativa não têm o direito de se manifestar, e também dos policiais civis. Eles estavam ali cobrando, Glauber, que o Derrite cumprisse com a promessa de garantir reajuste salarial, condições salariais, mais concursos públicos. Mas o que o Derrite estava fazendo lá em Brasília? Estava fazendo um projeto para retirar poderes da Polícia Federal, projeto esse que foi amplamente criticado por especialistas, pesquisadores, advogados, jornalistas, promotores, e no final das contas ele foi parcialmente derrotado, porque ele ainda desidratou a Polícia Federal, algo que depois o Senado corrigiu. E, além disso, ele queria equiparar
as organizações criminosas a terrorismo, claro, para que o colega que está lá nos Estados Unidos pudesse, junto ao governo Trump, ampliar o seu poder, inclusive bélico, sobre o Brasil, que é o que eles estão fazendo em outros países, que a gente repudia profundamente. O que fazem com a Venezuela e com a Colômbia, que é o que eles querem fazer aqui no Brasil. Meter bomba, porque eles querem a liberdade, aqueles que são contra a remissão de pena, querem a liberdade de golpistas, de pessoas que, inclusive, tramaram o assassinato dos líderes e chefes dos poderes. 3 minutos, Eduardo e Paulo. Vamos lá. Concordo com o Glauber, tá? Na parte do Brizola. Levar os CIEPs, os chamados brizolões, as escolas com ação social para dentro das comunidades, tamo junto. Somos a favor também, tá? Brizola só errou por quê? Porque ele levou a escola e deixou a polícia do lado de fora. Ele proibiu a polícia de entrar nas favelas dominadas pelos traficantes. E é por isso que os vagabundos no Rio de Janeiro, depois da era Brizola, inaugurou-se a era dos tiroteios. Você não escuta falar em tiroteio antes de Leonel Brizola nos anos 70. Por quê? Porque havia um governo militar que botava ordem. Final dos anos 80, começa a era dos fuzis no Rio de Janeiro, e que inclusive os traficantes homenagearam Brizola batizando a cocaína com seu nome. Quem é do Rio de Janeiro sabe. Cocaína, sinônimo Brizola. Então, esse ponto aqui para colocar. Não votei o projeto da dosimetria, não é porque eu sou ex-deputado, não, porque eu era deputado nesse período. É que eu fui impedido de votar pelo presidente Hugo Mota. E por que ele fez isso? Porque ele não me reconheceu como líder da minoria. Porque ele está sendo ameaçado por Alexandre de Moraes, que mandou a Polícia Federal ir para a prefeitura do seu pai, no interior do Nordeste. Uma covardia, uma atitude de mafioso. É por isso que eu defendo a anistia, para que, se fosse o caso, dependesse de mim, eu anistiaria, eu nem sei o que está sendo acusado, mas eu anistiaria o pai do Hugo Mota, porque eu tenho certeza que, tendo liberdade, o Hugo Mota faria muito diferente do que ele está fazendo. E vocês se beneficiam disso tudo, porque para vocês vale botar pessoas inocentes presas, como nós, né, como a Débora do Batom, por 14 anos, para servir a uma narrativa onde vocês se perpetuam no poder. E parabéns, Glauber Braga, mostrando a sua cara, citando Ho Chi Minh, ditador do Vietnã, que, após a saída das tropas americanas do Vietnã do Sul, assassinou 3 milhões de dissidentes no Vietnã do Sul. Essa é que é a verdade. Você está apoiando um genocida Ho Chi Minh. É um absurdo, né? Eu sei que a maioria da população brasileira não conhece, porque é um local muito distante do Brasil, nem todo mundo tem a possibilidade de estudar a história do Vietnã, mas isso são vocês. Se dependesse de vocês, vocês botariam uma bala na minha cabeça e na cabeça do Bilinski. O negócio é que agora vocês não têm oportunidade de fazê-lo. Então estão fazendo isso através dessas prisões ridículas e esdrúxulas que nós vamos reverter e reescreveremos a história como ela é, com nós fazendo o certo. Se Bolsonaro é ditador, por que em 4 anos ele não deu golpe? Por que antes de sair do governo, ele ainda nomeou na transição os indicados do Lula para o Exército e para a Marinha? Como é que você dá um golpe com 1.500 pessoas desarmadas, onde nenhum tiro foi dado e nenhuma arma foi apreendida? Por que essas pessoas estão sendo condenadas por organização criminosa armada? É contra isso que a gente está lutando. Então, se a Débora do Batom foi condenada por crimes contra a administração pública, eu votaria a favor de anistiá-la por crimes da administração pública, porque é um erro mantê-la presa. E vocês deveriam evitar desse erro acontecer, a um ponto que não fosse talvez necessário a gente lutar pela anistia. Sâmia e Glauber, a gente está com 14 mil pessoas acompanhando a gente ao vivo e é a última pergunta de vocês. Então, por favor, 2 minutos. Pode fazer, Glauber. É evidente que eu defendo e cito o Ho Chi Minh com muito orgulho, porque botou, inclusive, gente que queria fazer uma intervenção e um ataque, como aconteceu por parte dos Estados Unidos no Vietnã, para correr. Exatamente o que você está tentando fazer contra o nosso país. Eu falo em todos os lugares que frequento que é um absurdo aquilo que vocês estão tentando impor, e inclusive determinar que organizações brasileiras sejam consideradas terroristas para justificar uma intervenção estrangeira no Brasil e na Venezuela. De olho, na verdade, é esse interesse que vocês defendem, no petróleo, e mais especificamente nas terras raras no Brasil. Mas vamos aqui a uma história rápida. Um assalto aconteceu no dia 4 de julho de 1995. Então, o deputado federal Jair Bolsonaro foi assaltado no bairro de Vila Isabel, no Rio de Janeiro. No episódio foram levadas sua motocicleta e uma arma de fogo. Foi preso, depois de um tempo, Jorge Luiz dos Santos, aquele que seria o assaltante. Ele foi apontado pela polícia como um dos envolvidos no roubo da moto. Ele estava detido no Rio e foi transferido para uma unidade, então, da Polícia Civil Fluminense para prestar depoimento. Ele morre na delegacia
No dia seguinte à transferência, ele foi encontrado morto dentro da cela. A versão oficial registrou suicídio. Na prática, houve uma denúncia por parte da sua família e 2 pessoas da família que denunciaram esse caso foram assassinadas pouquíssimo tempo depois. Um cabo da PM leva a moto e a pistola para Jair Bolsonaro. Esse cabo, Rony Lessa. Anos depois, acusado de ser o executor do assassinato de Marielle Franco. Pessoa que seu pai disse que nunca conheceu. A minha pergunta é, qual é a sua política, a sua proposta para ações de grupos de matadores para que eles sejam desmantelados no estado do Rio de Janeiro e em outras localidades do Brasil? Se é que o senhor pode ter alguma proposta pelas relações íntimas que a sua família tem com milícia e grupos de matadores. Só aqui nesse encontro eu citei 2. Eduardo, 5 minutos. Paulo também. Minha proposta é construir presídios como o Secote de El Salvador e botar essas pessoas presas. E caso elas entrem em confronto com a polícia ou contra algum cidadão de bem, que esse cidadão possa estar armado e tentar, né, lutar pela sua vida. É simplesmente isso. É coisa que acontece em qualquer local minimamente civilizado, né, no mundo. Eu não posso admitir que é civilizado você sair com a sua moto, ou no Rio de Janeiro, várias pessoas que deixam de ter moto por conta de assaltos. Não dá para dizer que isso daí é uma civilização. Agora, você foi longe, hein, Glauber? 1994, você foi pegar um assalto do meu pai. Nossa Senhora, né? Obrigado por relembrar. Tinha até coisa aí que eu nem lembrava. Belisca, se quiser continuar. Cara, eu acredito que esse debate aqui, ele é a cara do PSOL, né? Ele traz aqui ataques pessoais, mentiram sobre a tentativa de homicídio que foi praticada contra mim, mentiram sobre destinação de emenda, né, dizendo que eu teria mandado emendas PIX. É transferência especial, Glauber, é completamente aberto. É só clicar lá e que você vai ver exatamente que foi para a Guarda Civil Metropolitana aqui no estado de São Paulo, diferente das emendas da Erika Hilton, né, da sua companheira do PSOL aqui, que mandou 1,5 milhão de emendas parlamentares para a própria ONG, né? Ela podia devolver esse dinheiro para o poder público para ser utilizado por alguma coisa mais útil, saúde, educação, a própria segurança pública. E também o salário dos como é que chama? Cabeleireiros dela, né? Olha que coisa mais ridícula. Uma deputada federal do PSOL pagando cabeleireiro para ser assessor parlamentar. E aí você falou que eu não aprovei, né, os projetos. Olha só, presta atenção, como você não consegue fazer o cálculo correto. Na Comissão de Segurança Pública, eu aprovei 210 projetos sobre segurança pública. Eu relatei 180 projetos nos últimos 3 anos. É que vocês têm um desempenho parlamentar tão ínfimo, tão pequenininho, vocês trabalham tão pouco e passam tanto tempo fazendo essas coisas aí, né, como a Erika Hilton e tal, esses joguinhos, né, com ONG e tudo mais, que vocês não se dedicam ao trabalho, vocês não têm nem assessor para te ajudar, para te auxiliar no trabalho parlamentar. Então, é isso aí. Para mim, o PSOL representou perfeitamente a sua falta de capacidade para o debate e a sua disponibilidade para mentira hoje nesse debate aqui dos 3 irmãos. Sâmia, 3 minutos. Você sabe que eu sou formada como professora, sou servidora pública e sou feminista. É assim que eu me apresento na política para pedir voto nas eleições. Mas você sabe que mesmo assim eu tenho projetos sobre segurança pública. Eu até trouxe aqui uma lista, porque eu sabia que ele ia dizer que a gente não tem nenhum. Trouxe aqui a minha lista, acho que o Glauber trouxe a lista dele também. Depois, se ele quiser, eu posso mandar. Para o Eduardo não vai dar, porque o SEDEX para os Estados Unidos é muito caro e ele está escondido. Eu nem sei onde é que ele está, mas dá para mandar depois por e-mail, caso ele tenha interesse. Vocês sabem que eles dizem que estão ali dispostos a enfrentar o crime e as milícias, mas sempre que eles tiveram a oportunidade ao longo da história, eles, na verdade, estiveram ao lado desses segmentos. Seja quando o Flávio Bolsonaro botou essa turma dentro do gabinete deles, inclusive a mãe do Adriano da Nóbrega foi identificada pela polícia como alguém que
auxiliava na prática de rachadinha, ela foi identificada. Então, além de uma relação com o crime, também tinha uma corrupção relativa à corrupção. E quando eles governaram o Brasil por 4 anos, não teve nenhuma, zero proposta efetiva para poder combater o crime organizado. Eles poderiam, por exemplo, ter proposto uma maior fiscalização e monitoramento dos portos e aeroportos, que é por onde chega e sai a droga do Brasil no narcotráfico. Nunca quiseram mexer nesse vespeiro. Por que será que não? Eles poderiam, por exemplo, ter investido em ouvidorias independentes das polícias, justamente para que o cidadão ou que o outro policial pudesse ali dizer, identificar quando tem um policial ruim que está extrapolando a sua função, fazendo parte, inclusive, desse modelo, desse sistema de fornecimento de drogas e de armas para o crime organizado. Por que ele não fez isso? O que eles fizeram na prática? No Rio de Janeiro, o senhor Cláudio Castro organizou, operou e conseguiu eleger para a presidência da Alerj o Bacelar, que inclusive teve a prisão decretada, foi preso, e a Alerj depois soltou o Bacelar. Se descobriu que ele, junto com o sujeito TH Joias, são parte do Comando Vermelho no Rio de Janeiro. O TH Joias fornecia armas para o Comando Vermelho. E o Bacelar, presidente da Alerj, avisou para o TH Joias que haveria uma operação na véspera. Aí eu vou te dizer, todos eles são bolsonaristas. O Bacelar, inclusive, ia ser o candidato do Bolsonaro a governador no Rio de Janeiro. Eu, como familiar de vítima do Comando Vermelho, eu tenho um nojo profundo de saber que vocês, a família de vocês, o partido de vocês, os candidatos de vocês, operam a política para poder fornecer joia, dinheiro e proteger o crime organizado, seja numa ação afetiva ou seja na votação da PEC da blindagem, que inclusive teria impedido a prisão do Bacelar e do TH Joias se o povo brasileiro não tivesse derrotado nas ruas. Eduardo e Paulo, a última pergunta de vocês, 2 minutos. Depois a gente vai para as conclusões. Quem faz? Sou eu ou sou o Paulo? Eu é o Paulo. Pode fazer, Eduardo. Vocês têm 2 minutos para usarem, para quiser contrapor alguma coisa que foi falado no último instante. Calma aí que tem que achar aqui, calma aí, segura aí. Uma pergunta de 2, eles terão 5 minutos e depois vocês terão uma réplica de 3. Vocês podem usar como que vocês ampliaram o número de perguntas aqui. A gente tinha... Não, na verdade Reduziu, a gente diminuiu. na verdade. Era 3 perguntas para cada debatedor. Ah, né? para Ou seja, cada debatedor. para cada debatedor. E aí seriam 6 rodadas, né? Mas por conta do tempo do Eduardo, a gente diminuiu para 5 perguntas. Ah. Pô, Coisa boa, vamos sou pegando eu, aqui, né? mas vamos lá. Primeiro de tudo, eu nem sabia quem era o TH Joias até eu ouvir um vídeo do Capitão Nascimento, né, do prezado Pimentel. E, de fato, eu dou razão ao Pimentel. Se dependesse de mim, ele jamais estaria na política, né, nem mesmo se candidataria. Então, pau no TH Joias. Tô nem aí para ele. Tá? Outra coisa, eu nunca vi, nem eu, nem o Carlos, nem o Flávio, apoiando nenhum sucessor para governo do Rio de Janeiro. Essa água está rolando ainda, ninguém sabe quem vão ser os candidatos. Agora, eu tenho certeza, eu não vou votar na mãe do Glauber Braga. Essa sim, que já foi envolvida e condenada em primeira instância por associação criminosa com desvio de verba pública para ação social. A diferença é que ela teve a chance de recorrer, coisa que meu pai não teve, já que ele foi julgado originalmente no STF, sendo ex-presidente da República, coisa que não está na nossa Constituição. E aí a mãe do Glauber Braga foi absolvida usando o duplo grau de jurisdição, que é impedido de ser utilizado pelo meu pai. Mas tudo bem. Voltando aqui à questão das perguntas, vocês estão falando muito que prender não funciona, super encarceramento, né, hiperencarceramento, etc. Ou seja, vocês querem ver o bandido solto para continuar delinquindo na sociedade. Então eu pergunto, o Brasil é mais seguro hoje ou mais seguro há 20 anos atrás? Porque se prender funcionasse, né, se prender menos funcionasse, eu pergunto, o Brasil estaria mais seguro hoje ou 20 anos atrás? Glauber Samia, 5 minutos.
O senhor ex-deputado, você sabe que aumentou a população carcerária em 10 vezes no Brasil nos últimos 25 anos. E aí, respondendo a sua pergunta, a gente está mais ou menos seguro? Está menos? Tem mais ou menos violência? Tem mais violência? Então, aquilo que você defende como a grande solução, vamos aumentar a população carcerária, que vai resolver a violência no Brasil, nos últimos 25 anos tem se provado absolutamente falha. E aí vocês estão aqui com propostas ultra inovadoras, que é o quê? Propor só isso. Não fala em controle de portos e aeroportos, não fala em controle de armas. Até agora, por exemplo, não falaram de ciclo único das polícias, que é algo importantíssimo. Porque o Brasil ele tem uma divisão entre os papéis da polícia militar e da polícia civil. Uma única função, que é a polícia militar, é prender. Ela é vedada pela Constituição de fazer investigação. A polícia civil é quem faz o processo de investigação. A gente tem uma proposta para acabar com essa divisão. Precisa ter o ciclo completo para que a gente não tenha, por parte da PM, por exemplo, só essa lógica da prisão em flagrante. 80% dos presos no Brasil é prisão em flagrante. Sabe por quê? Porque esse é o papel da polícia militar. E aí, quando a gente fala em desmilitarização, eles ficam criando um espantalho. É disso que nós estamos falando. É que possa ser uma polícia também investigativa. E por que não nos demais países do mundo, inclusive nos que ele citou como supostos bons exemplos de segurança pública, que ele defendeu? É assim que é. Tem ciclo completo as polícias. E é o que a gente defende aqui para o país. E eles, bom, eles não mencionam, não tem proposta para que isso aconteça. E, bem, a gente está aqui há um tempo debatendo sobre segurança pública. Eles disseram que não fariam nenhum tipo de ataque. E até agora foi a única coisa que eles fizeram. Não sei, o Bilinski disse que, sei lá, relata não sei quantos projetos de lei lá na Câmara, mas ele não apresentou proposta nenhuma relativa a nenhum desses supostos projetos de lei que ele propõe na Comissão de Segurança Pública. Vocês sabem que somente 36% dos homicídios no Brasil são solucionados? É por isso que nós propomos que haja investimento em inteligência, em investigação, o fortalecimento, inclusive, da Polícia Federal, que vocês votaram contra quando votaram a favor do relatório do DERIT. Quiseram tirar dinheiro da Polícia Federal. Por coincidência, a mesma Polícia Federal que prendeu o TH Joias, que prendeu o Bacelar, que prendeu e segue investigando a família do bandidinho ali, que vai atrás daqueles que estão envolvidos no orçamento secreto. Então é disso que nós estamos falando, de propostas efetivas. O senhor Eduardo Bolsonaro, eu já sabia que ele era baixo e covarde, mas eu não sabia que ele chegava ao ponto de falar de uma pessoa que não está mais aqui para se defender porque já faleceu. Minha mãe é falecida, minha mãe cavou o chão com as unhas. E não use a sua boca suja para falar dela, seu covarde. Nós estamos aqui para fazer a discussão de propostas e projetos, indicar a contradição e a hipocrisia de vocês. Nós falamos, como proposta de rigoroso controle de armas de fogo. Achei que estivesse gostando da brincadeira. Em relação às milícias, eu vou ser Eduardo, interrompido? Por favor, Pedro. Nós falamos em relação às milícias, da necessidade de controle da atividade econômica das milícias por parte do Estado, com disponibilização de gás tabelado, com disponibilização de transporte público, com garantia de sinal de internet que não seja controlado pelas organizações criminosas. Nós falamos de ouvidorias independentes, nós falamos de ciclo completo, carreira única, desmilitarização. Nós falamos de ampliação do controle de fiscalização das atividades portuárias, onde só 20% do que entra nos portos brasileiros passa por algum tipo de fiscalização. Nós falamos de Plano Nacional de Educação nas unidades prisionais, onde hoje você tem um número pequeno de pessoas que participam de atividades nas unidades que possam incidir sobre a espiral da violência para diminuir o grau de reincidência. Nós falamos de revisão da Lei 13.954, atendendo
a praças das Forças Armadas e praças das polícias militares espalhados por todo o Brasil. Nós falamos de Plano Nacional de Redução de Homicídios, coisa que vocês nunca fizeram. Nós falamos de fortalecimento de rede de atenção às mulheres contra a violência. Nós falamos de perícia independente. Nós apresentamos propostas durante todo o debate. Esse debate vai ficar marcado no final por aquilo que nós já sabíamos, pela sua covardia. A covardia em falar de minha mãe, que já é falecida, e a covardia de não estar aqui no território brasileiro, nos enfrentando cara a cara de frente. Deu tempo. Porque você é um covarde. Eduardo e Paulo, 3 minutos, e aí a gente vai para as considerações finais. É muito legal ouvir a Sâmia Bonfim falar sobre segurança pública, que daí fica absolutamente claro que ela não faz a menor ideia sobre o que ela está falando. Você vê como eles repetem umas frasezinhas de efeito para dar aquela fisgada, né? Ciclo completo, perícia independente, mas eles têm desconhecimento da lei, eles não têm nem capacidade de entender quais são os sistemas de segurança pública diferentes. Sâmia, você sabe a diferença entre o sistema inglês e o sistema francês? Você compreende que no Brasil a gente tem polícia militar e polícia civil, porque a gente vem do sistema francês que tem uma divisão de tarefas e que isso não importa, e uma diminuição da investigação é simplesmente uma divisão de atribuições, Sâmia Bonfim. Aqui no estado de São Paulo a gente tem 100 mil policiais militares que fazem o patrulhamento ostensivo, preventivo, como está previsto na Constituição Federal, na Constituição Estadual, na Lei Orgânica da Polícia Civil e na Constituição, na legislação atualizada sobre a Polícia Civil. A divisão de tarefas não significa que não há eficiência, significa só que cada um faz uma determinada parte com especialização. O que vocês estão fazendo é simplesmente jogando aqui, ó, né, pra galera. Ciclo completo. Eu aposto com você um Big Mac com batata grande que você não sabe explicar o que é ciclo completo de polícia. E se você explicar, eu vou te pagar esse Big Mac no dia 2 de fevereiro de 2026, quando a gente voltar para a Câmara. Tá aqui, tá feita a minha aposta ao vivo e a cores para todos vocês. De fato, o Glauber, ele joga para a plateia, né? Ele fala aqui, se depender de nós, daremos internet de graça, gás com preço tabelado. Bem, primeiro que não existe nada de graça. Se alguma coisa será gratuito ser dado pela mão do Estado, é porque alguém do outro lado vai pagar. Ou seja, eles vão aumentar o imposto de quem trabalha. Aumentar o imposto, em bom português, sabe o que significa? Menos dinheiro no seu bolso, trabalhador. Agora, ele fala isso, joga para a plateia, por quê? Porque não tem como você implementar. Se uma área é dominada pela milícia, a milícia é que bota o preço do gás. O governo vai falar que o gás é X, a milícia vai falar é X mais Y. E dane-se o governo. Você vai peitar? Você vai morrer. Então, para você conseguir implementar qualquer ação social, como aqui nós concordamos, por exemplo, a das escolas do Brizola, uma medida bacana, interessante, você tem que primeiro tirar os bandidos daquela área. Como é que você faz isso? Prendendo eles, que é o que o Bukele fez em El Salvador. Prende ele e não deixa sair. Entrou em confronto, a polícia tem que estar bem armada e preparada para matar. Sim, para matar e neutralizar aquele bandido. Aí o Glauber Braga vem depois contra o populismo. Não, porque vocês, Bolsonaro, são odiados pelos praças da polícia militar e etc e tal. Calma aí. Ele falou, né? Somos contra a matanha da Penha e do Alemão. Ou seja, você que é sargento do BOPE, soldado da polícia militar, um abraço aí, meu amigo Batata da Madsen. Quando você aperta o gatilho, você que é praça da PM, o Glauber vai para a televisão defender que você matou um anjinho da sociedade. Eu e Bilinski, a gente vai lá para te defender e, por consequência, defender o pobre, que muitas das vezes tem a filha estuprada por esse traficante, e aí o Glauber e a Sâmia não dão um ai sobre isso. Beleza, fechou. Bom, antes de ir para as considerações finais, eu vou agradecer o parceiro desse canal. Esse debate só acontece por conta deles. Então, se você tem um sonho de ocupar áreas do Estado, de controladoria, auditoria, Receita Federal, Receita Estadual, procurem agora a Guruja. O link está na descrição, o QR Code está na tela. A Guruja é quem mais aprova no Brasil para cargos de Receita Federal, Receita Estadual. Lá você vai se deparar com os melhores professores do Brasil, acompanhando você passo a passo até você passar, tá bom? Bom, como a gente combinou antes, 5 minutos para o Glauber e para a Sâmia para as considerações finais do que vocês acharam do debate. Bilinski, quem não respondeu a uma única pergunta que nós fizemos, seja em relação às denúncias graves formuladas, seja em relação a propostas a serem apresentadas,
que fujam daquilo que já é o modelo tradicional e falido que vocês defendem, foram vocês. A gente sabe, sim, do que está falando. A gente sabe o que é carreira única na divisão que existe entre oficiais e praças, para que você tenha a possibilidade concreta de uma ascensão na carreira, para que você não fique tendo uma casta de oficiais que muitas vezes exerce poder e influência num processo de humilhação permanente em relação à praça. Nós sabemos também o que se trata de ciclo completo, que é a possibilidade de você investigar e fazer as ações preventivas por parte da polícia. E que isso tem que fazer com que haja uma alteração constitucional para que as polícias militares, inclusive, não sejam subordinadas hierarquicamente às Forças Armadas brasileiras. Nós fazemos essa defesa porque nós dialogamos com uma base consistente de praças também, tanto das Forças Armadas como das polícias militares e da Polícia Civil, aqueles que não são os delegados, que são da base da polícia, e que defendem um outro modelo de segurança pública muito diferente do modelo falido que vocês defendem. Nós apresentamos aqui um conjunto de propostas para a segurança pública, coisa que vocês não fizeram. Nós dissemos e denunciamos a relação promíscua, próxima, que vocês têm, porque fazem parte de uma organização e um grupo criminoso com as milícias no Brasil. A relação estabelecida com o matador do escritório do crime pelo senhor Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, seu candidato à presidência da República, e a sua família, é algo flagrante para o conjunto da população brasileira. O deputado Eduardo Bolsonaro disse que as pessoas que estavam nomeadas no gabinete do Flávio não poderiam responder pelos crimes do Adriano. E pode o Flávio Bolsonaro também, questionado quando perguntaram para ele o que elas faziam no seu gabinete, dizer que ele não sabe, e quem tem que responder isso é o Queiroz, que determinava o que essas pessoas faziam no seu gabinete. Nós indicamos, sim, suspeitas evidentes sobre o processo de apuração do homicídio em relação ao senhor Paulo Bilinski, que não fez o exame no período adequado na sua mão para fazer a verificação se ele foi autor de algum dos disparos. Isso não sou eu que estou falando. Tem vários especialistas que acompanharam o caso e podem dar versões bastante diferentes daquelas que foram dadas pelo delegado. E se quiser me processar, o faça, porque o que eu farei é indicar a exceção da verdade, chamando os melhores especialistas do Brasil para poderem estar apresentando a defesa. O senhor fica nervoso porque sabe o que fez no verão passado. A família Bolsonaro não é só ligada às milícias. Ela é parte integrante dessa relação espúria com crime organizado no Brasil, mais especificamente com um matador, que tinha influência direta no gabinete daquele que é o candidato de vocês à presidência da República. Se depender de mim, de Sâmia, dos nossos companheiros, e eu tenho certeza de todo o Brasil, essa organização criminosa não retorna à presidência da República. Os senhores não responderam absolutamente nada das propostas que foram apresentadas. Aqui está mostrado, confirmado e desenhado. Nós temos propostas políticas, sim, para a segurança e para a alteração de um quadro onde você tem organizações capitalistas brigando para fazer com que a vida do povo possa ser, no final das contas, massacrada, como é o caso das organizações na ponta. Enfrentar isso
só pode ser feito por quem não é parte dessas organizações criminosas. E vocês são. E eu termino dizendo, o deputado Eduardo Bolsonaro perguntou de onde tiraríamos dinheiro para disponibilizar internet, transporte público gratuito para as comunidades. Parte desse dinheiro vai ser retirado do armário de Sóstenes Cavalcante, líder do PL, que foi pego com 470 mil reais dentro do seu armário. Obrigado, o deputado. líder de vocês. Obrigado, viu, gente? Vai dar um tempo a mais aí pra eles, ó, estourou 40 segundos. Paulo e Eduardo, vocês têm 5 minutos e 40. Só uma dúvida aqui, pela ordem. É 5 minutos para cada um ou 5 minutos para os dois? Foi 5 minutos para os dois. 5 minutos para a Sâmia e para o Glauber. A gente reduziu bastante, Paulo, por conta do tempo do Eduardo. Começa você, Paulo. Era 5 para cada um. Posso pegar 2 minutos, você pega 3? Essa era a combinação, por isso que eu fui até os 5 no final. Era 5 para os dois, eu achei que você ia fazer aqui. Não. É porque na nossa avaliação, do mesmo jeito que teve a apresentação de cada um com o tempo, teria a finalização para cada um. Por isso que eu utilizei foi colocada a regra. senão não faria. Eu vou pedir, vocês então, querem só pra... 5 minutos? 5 minutos pra cada? Pelo amor de Deus, já. É que eles não querem que eu fale, eles têm alguma coisa comigo. Eu tenho mais que fazer da minha vida. Eu entendo, porque eles odeiam que eu fale aqui. É claro que eles não querem que eu fale. Só pra me avisar quando der 2 minutos, pra eu passar os 3 minutos pro Eduardo. Não, mas ficou bem deixa eu dizer uma coisa. Nós vocês vão dando mais tempo ainda pra esse cara. Deixa eu só dizer uma coisa. A gente aceitou, inclusive, reduzir uma pergunta, porque vocês não querem debater com a gente. Nós aceitamos. Peraí. Vamos tentar aqui. Paulo. A regra tava clara. Sim, mas a gente mudou as regras na última hora. Eu entendo que a Sâmia. Eles não gostam de ouvir mulher falar, é o negócio dos red pill ali profundo. Nós aceitamos. Ele é capaz de fazer o que com mulheres? Eu prefiro nem saber. Nós aceitamos. Lamento, querido, proteja-se, tá? Proteja-se, cuide-se. Estamos aqui à disposição para te acolher. Cuide-se. Cuide-se, querido. Eu só lamento toda a minha profunda solidariedade a essa mulher por estar com você. De todo mundo. Deixa. Vamos 5 minutos para a conclusão do Paulo e do. Por favor, gente. 5 minutos para cada lado. Eu entendo, Glauber. Eu entendo. Mas passou até mais aqui. Deu 6 minutos aqui. Deu 6 minutos. Eu entendo que a Sâmia tinha que falar. Mas ele tem o tempo deles lá também. A gente combinou antes. Foi um. Foi. Bom, né? Vamos lá, 2 minutos. Já dava o tempo já. Que a gente vamos concluir aqui. Eduardo, Sâmia, só um segundinho, por favor. Vamos só tentar resolver. Vamos tentar resolver aqui. Eduardo, Paulo, como a Sâmia não teve oportunidade, fala que era um combinado de 5 minutos. Falou pra caramba, bicho. Falou 6 mas minutos. Você concorda em 3 minutos aí? Seriam 5 e depois vocês teriam mais 3 finais. Paulo, deixa. Tá na minha conta. Deixa, Paulo. Não tem problema não. Tá na minha conta. Aqui, ó. Sâmia, Glauber, como você não teve, pra não estender, vai beber você uma dá água 3 aí, minutos. Você é bonzinho, Dan. Pode ser 3. Muito então, bonzinho. 5, a Sâmia vai ter 3, vou voltar pra vocês terão 3 novamente. Beleza? Tá. Então, eu Vamos vou lá, falar então. 2 minutos só. Você pode me passar o cronômetro pra esse tempo? Faz aquele sinalzinho, deu 2 minutos. Beleza. Tá bom, beleza. Pessoal, para mim ficou absolutamente claro nesse debate que o PSOL é um partido mentiroso, composto por mentirosos. Ficou claro que eles não entendem nada sobre segurança pública, trouxeram aqui argumentos pífios, mostraram que ignoram o conteúdo e se dedicaram meramente a atacar a gente. A minha esposa aqui do meu lado, infelizmente, teve que presenciar essas falas ridículas do Glauber, da Sâmia, falando sobre a minha vida, mentindo sobre o uso de emenda parlamentar, mas não respondeu à roubalheira da Erika Hilton, do partido deles. Então, eu quero deixar claro aqui que nós somos aqueles que têm conhecimento sobre segurança pública e temos capacidade de debater. O PSOL e esses lixos, sabendo que eles não têm capacidade, eles vêm pro ataque pessoal. Eu falhei, né? Eu fiquei puto, eu não devia ter ficado puto, eu devia ter me concentrado mais em falar a verdade, mas eu queria só dizer para vocês que essa é a diferença entre uma mulher, né, que está aqui observando o que está acontecendo, uma mulher que tem inteligência e conhecimento,
que não vai ficar aturando essas merdas que saíram da boca dele. Se você quiser se pronunciar sobre isso, pode ficar à vontade. Pessoal, eu acompanhei o chat enquanto vocês debatiam e uma coisa que eu acho importante esclarecer é que muitas pessoas vou pedir pra falaram... que Desculpa não, a Carla, a gente gosta da Carla, mas ela não participou do Eu debate. vou pedir para né? que não, Por favor. porque Ela seria foi só uma opinião atacada pelo extra. chat, né, instigado por esses dois Vou bostas. voltar o Então tempo tá para bom. você continua. Eu dei um pause aqui, você ainda Pra mim deu. tem mais Pode Desculpa passar a pro Carla, Eduardo. viu, Carla? Mas é. É só para senão- não ter uma opinião É. extra. Não estava combinado. Vai lá, Eduardo. Quanto tempo eu tenho? Não, agora não vai 3 dar os 3 minutos pra 3 minutos e Sammy 40. e depois o Eduardo. É os Pega 3 mais minutos uma da dele, Sammy ele que ela mais pediu. tempo. Ah, O Eduardo tem 5 minutos, que seriam 5. Na verdade, o Paulo usou 1:20. Então Isso. você vai ter 3:35 minutos, Eduardo. Vai voltar para a Samela, terá 3. Não, e não, depois não, o volta Eduardo pra é o vocês último. mais 3. O Eduardo então é o a Sâmia vai falar e Tá, depois você vai falar volta quanto tempo? 3 minutos. 3 minutos. Então E aí eles depois- somaram 9. Deixa a Sâmia Eles falar somaram agora. 9. Tá. Então tá. eu falei quanto? 1 minuto e meio. meio. Ótimo. meio. Então o Eduardo tem 7 minutos e meio. Tá, Esse então é o a justo. Sâmia vai falar 3 e o Eduardo vai ter 7. Combinado? 7 Tá minutos e beleza meio. para todo mundo dessa Tá. formulação? Sâmia, Tá por bom. Beleza, favor. então, Sâmia 3. Justo. Carla, eu não sei. Ela tá no... Tá mudo, Sâmia. Desculpa, Sâmia, de novo. Agora posso? Pode, 3 Obrigada. minutos. Carla, não sei se você ainda está aí, se você está nos escutando, mas você está em tempo de pedir ajuda. O seu marido tem claros sinais de violência psicológica. Ele chama mulheres de burra, ele grita com as mulheres, ele bate na mesa na hora de falar. Quando uma mulher fala, ele ironiza, ele coloca uma mulher contra a outra e ele ainda faz da mulher dele um bibelô para defender as posições injustificáveis dele. Isso não é surpresa, porque, ainda mais pelo histórico que ele tem, seja como um red pill nas redes sociais, ou seja, um caso que envolve a Priscila. Por fim, não aceito o seu Big Mac. Sabe por quê? Porque o dinheiro dele ou vai ser de orçamento secreto, de emenda Pix, ou vai vir do armário dos Sóstenes, ou vai ser um dinheiro do Comando Vermelho e das milícias, que são os grupos com os quais eles têm relação. Nós aqui explicamos, sim, o que é o ciclo único da polícia, que é o modelo que nós defendemos, que você não defende, que você é contrário. 78% dos trabalhadores da segurança pública são a favor da mudança do modelo sob o qual eles estão inseridos, porque eles ganham pouco, eles trabalham muito, eles estão expostos a diversas formas de violência, e aqui, e no estado de São Paulo, o secretário Derrite, que vocês tanto defendem, ao invés de ouvi-los, foi lá para Brasília relatar o PL antifacção para enfraquecer a Polícia Federal, para que ela não possa fazer investigações como a que identificou essa dinheirama no armário dos Sóstenes, que identifica e pune deputados do PL que fazem orçamento secreto e emendas PIX, que prendeu Bacelar no Rio de Janeiro e o TH Joias justamente pelas relações que eles têm com o Comando Vermelho e, claro, a Polícia Federal, onde o senhor Jair Bolsonaro está preso e vai seguir sendo preso, porque tentou dar um golpe de Estado no Brasil. E não era sem arma não, querido. Ele queria envolver, inclusive, a aeronáutica. Tinha um plano de assassinato dos chefes dos poderes. E sabe por que ele não conseguiu dar um golpe de Estado? Porque ele foi derrotado pelo povo brasileiro, foi derrotado pela justiça. E agora o único caminho é fazer aquilo que vocês defendem, apodrecer na cadeia, que é o lugar de criminoso, que foi o que vocês defenderam até agora. Só que porque para ele tem progressão, para ele pode ter progressão de pena, assim como para outros crimes comuns que vocês defenderam no PL antifacção. Porque vocês não têm compromisso com a verdade, não têm compromisso com o enfrentamento ao crime. Vocês têm compromisso com a defesa dos seus amigos bandidos criminosos, sejam eles das facções, sejam eles as milícias, sejam eles os corruptos, sejam eles os que fazem tráfico de armas, ou sejam eles aqueles que deitam nas emendas secretas. Por isso que, saindo daqui, Glauber, acho que a gente não vai comer um Big Mac, não. Sabe, mas deu vai tomar tempo, uma hein? cervejinha, porque fomos muito bem nesse debate, felizmente. Valeu, obrigado. Eduardo, seu tempo, por favor. Considerações finais aí do debate.
Eu fico imaginando aqui a população assistindo esse debate, né? Não foi apresentado absolutamente nada por parte deles. Nós apresentamos aqui as nossas contraproposições daquilo que já ocorreu no passado. Por exemplo, eu sou contra a audiência de custódia, eles são a favor. Eu votei pelo fim das saídas temporárias dos presídios, porque o delinquente sai da cadeia para pagar a dívida que ele contraiu no presídio. E aí ele mata o pai, a mãe, o trabalhador, né, estupra sua filha para conseguir se fazer moral dentro do movimento. Então, eles se posicionam a favor das saidinhas, dentre outras questões. Né? Mas isso daí mostra muito da hipocrisia deles. Pouco importa a realidade, eles vêm aqui com um discurso achando que vocês todos são pessoas enganáveis através da narrativa que eles consigam construir. Para eles é tudo um tema de narrativa. Por exemplo, quem aqui não se lembra de Marielle Franco? Bater em Marielle, cadê Marielle, quem matou Marielle, etc. e tal. Quando a investigação chegou, né, no deputado Brazão, que declarou apoio a Dilma Rousseff na última campanha de 2014, eles ficaram quietos. Ou seja, estão se lixando para quem matou Marielle. A mesma coisa com rachadinha. Encheram a paciência do Flávio no negócio de rachadinha. O processo judicial do Flávio nem sequer começou. E ele foi na primeira, na segunda, e o MP levou para o STF, não foi o Flávio Bolsonaro, e em todas as instâncias, todo mundo foi unânime em dizer que aquilo ali não tinha relação nenhuma com o Flávio. E vocês falaram de rachadinha. E quando tiveram a oportunidade de condenar o Janones pela rachadinha que ele cometeu em áudio, extorquindo os seus assessores para pegar parte do salário, o Boulos do seu partido matou no peito e absolveu o rachador Janones. Então vocês não têm moral para falar com a sociedade brasileira. Eu venho aqui e boto a cara a tapa. O filho de Bolsonaro bota a cara a tapa no podcast. Cadê o filho do Lula? Está se escondendo na Espanha para fugir do escândalo de mais de 6 bilhões que vocês, de volta à cena do crime, roubaram dos aposentados. Isso não ocorreu durante o governo Bolsonaro. Durante o governo Bolsonaro estava tudo dando lucro. Lembro dos Correios. Se Bolsonaro fosse reeleito, ele ia usar o lucro dos Correios para cobrir o rombo do Postales. Porque vocês, quando administravam os Postales, dinheiro dos pobres carteiros, vocês compraram papéis podres da Venezuela para ajudar o coleguinha de vocês, Hugo Chávez e Nicolás Maduro. Vocês não estão nem aí para o pobre. Vocês não estão aí para o passa da PM. Vocês botariam todos os sargentos, cabos e soldados do BOP, da Polícia Militar do Rio de Janeiro, na cadeia por essa operação heróica que neutralizou 120 bandidos e lavou a alma do povo brasileiro que não aguenta mais ver tanta injustiça. Então isso tudo está no DNA do PSOL. Mas eu não posso me surpreender, porque o PSOL foi criado com base em corrupção. Eu tenho que lembrar para vocês, joguem aí no Google, joguem no ChatGPT. Deputada estadual do PSOL, Janira Rocha, uma das grandes fundadoras do PSOL. Tem um áudio dela que a polícia interceptou, onde ela basicamente diz o seguinte: eu roubei sim, mas eu roubei para o partido. Dinheiro para a campanha do João Willis, do Chico Alencar, para depois fazer votação boa para puxar o Glauber. Eu não faço essa cara não, Glauber. Eu fiquei aqui durante 3 blocos ouvindo vocês fazendo gracinha de meu irmão Flávio, do meu pai Jair, tá preso, não sei o que, tá na polícia, vai apodrecer lá e tal. Aí eu falo da sua mãe, parece que você não gosta da brincadeira. Eu só tô mostrando a hipocrisia de vocês. E eu ainda dei uma colher de chá porque eu disse a história completa da sua mãe. Eu não parei na condenação dela da primeira instância. Ela foi absolvida no TJ. E aproveitei isso para te dar uma oportunidade para você ser digno enquanto homem e dizer que, olha, o direito que a minha mãe teve de duplo grau de jurisdição, eu defendo até para os meus inimigos, como Jair Bolsonaro, meu opositor político. Mas não. Vocês tampam os olhos, pela primeira vez, um ex-presidente sendo julgado na Suprema Corte Federal. Lula foi julgado onde? Justiça de primeira instância, Sérgio Moro. Inclusive, no caso do triplex, o Moro condenou o Lula a 8 anos de cadeia. E quando o Lula recorreu para o TRF piorou para 12 anos de cadeia. Que perseguição é essa que o Sérgio Moro implementou, então, onde um tribunal com 5 desembargadores piora a pena dada pelo Moro? Então isso tudo serve para expor. É por isso que eu sei das baboseiras. Eu e Bilinski, quando a gente vem para cá, a gente sabe que a gente vai ouvir muita baboseira. A gente sabe que a gente vai ouvir muita fake news. E que nada vai acontecer com vocês. Nenhum inquérito das fake news vai ser aberto. Aliás, né, daqui a pouco vai completar 7 anos de existência. Meu Deus do céu. Né? 7 anos de existência de um inquérito sem ser concluído. Para quê? Para ser uma espada na nossa cabeça, dependendo do que a gente fale, eles vão lá e colocam a gente dentro do inquérito. Que é o que está acontecendo comigo. Vocês acham mesmo que eu tenho algum envolvimento com o escritório do crime, como o Glauber ou a Samia falou aí? Que eu estou envolvido com milícia? Então por que o STF está me processando por coação?
Por que o STF está prevaricando? As autoridades estão prevaricando. Vocês simplesmente jogam no ar, jogam, né? Igual eu falei, não, gás tabelado, internet para todo mundo da favela. Isso não vai acontecer, porque o bandido vai cobrar. Se vocês derem internet de alguma maneira, né, Starlink para o favelado, etc., qualquer coisa que o seja, o bandido, se pegar alguém usando essa internet, ele vai matar essa pessoa. Então, para você ter ação social chegando na favela, você tem que primeiro tirar o tráfico de drogas. Esse é que é o grande problema. Mas vocês não, vocês defendem o quê? Saidinha para esse pessoal. Porque não é a filha de vocês que está na favela sendo estuprada, com a cabeça raspada, se olhar para o lado, ou se não quiser sair e ficar com o bandido. E aí temos que vir nós aqui, né, para tentar escancarar essa realidade e mudar as coisas. Encaminhando para o final. Propostas literais aqui. O crime violento, ele tem um tripé. Tem o desarmamento. O bandido fica tão à vontade que a sua vítima está inofensiva, sem condição de reagir, que ele assalta à luz do dia. Pergunta a vocês aí do chat, faz ou não faz arrastão durante a luz do dia a vagabundagem? Faz, porque sabe que a maioria de nós estamos desarmados. Tráfico de drogas. Sempre tem conexão com o tráfico. Ou o ladrão tá cheirado, vai lá, né, roubar o teu carro usando entorpecente, ou ele rouba você e depois vai se abrigar numa zona dominada pelo traficante, ou aluga a arma, aluga a arma do tráfico e vai estourar no Novo Cangaço um banco no interior do estado. Sempre em relação com o tráfico. E por último, desencarceramento. É aquela história, né? O bandido entra e sai da cadeia, entra e sai, é a porta giratória. E o que vocês defendem? Desencarceramento. Ou seja, vocês defendem aquilo que vai piorar a situação. No quesito desencarceramento, vocês querem bandido solto. Tráfico de drogas, você defende a legalização das drogas para dar mais conforto a esses bandidos, para eles terem mais poder. Não aprenderam nada com o Leonel Brizola. E por último, o armamento do cidadão civil, vocês não dão oportunidade dele poder se defender. E aí mais mulheres são estupradas, mais mulheres sofrem feminicídios e assim por diante. Essas são as pautas que defendemos para melhorar a segurança pública do Brasil, combater o crime. Obrigado, Paulo Bilinski. Obrigado, Glauber Braga. Obrigado, Rodrigo. Muito obrigada. Para um maconheiro falou muito mal de droga. Valeu, Paulo, Eduardo, obrigado. Sucesso para vocês. Eu como brasileiro, coitado. quero falar aqui que esse é o debate que o eleitor quer ver, tá? Eu quero ver esse debate aqui acontecendo. A gente não tem como ver isso acontecendo em Brasília. Durante muito tempo, vocês discutindo essas ideias. Esse é o debate que o eleitor brasileiro quer ver. Então, obrigado mais uma vez. Comentem aí se vocês gostaram e até a próxima. Valeu, Flui.